Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança, de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para o nosso encontro já tradicional, nosso webinar Siacom. E dessa vez aqui, novamente, tratando de um assunto de extrema relevância para todas as pessoas envolvidas dentro do segmento agro. Tá? Então, a gente vai tratar justamente aí sobre milho, soja e dólar e aquilo, né, o que esperar para o segundo semestre, tá? E dessa vez a gente convidou novamente, né, já fizemos um bate-papo com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, que é uma casa de consultoria extremamente renomada e faz um trabalho muito sério, muito bacana, tá? Então a gente chamou ele novamente, a gente bateu um papo com ele lá em dezembro, trazendo um pouco das perspectivas para o que seria de safra, e agora justamente fazendo um corte aí, entramos aí no segundo semestre, e agora o que esperar, né? Ou seja, para o segundo semestre aí, dessas questões tão importantes para todas as pessoas envolvidas diretamente no agronegócio, tá? Então, o que esperar para o segundo semestre? Milho, soja e dólar, e obviamente colocando o Ronaldo aqui, talvez numa saia justa, né? Que a gente até discutia sobre essa questão do dólar, e a gente sempre fala que a previsão de dólar foi feita para deixar para economista passar vergonha, né? Porque geralmente a gente acaba sempre errando. Mas isso aqui, obviamente, a gente traçar cenários, tá? E com base nesse cenário, cada um daqui que está presente aqui diretamente no nosso webinar aqui, poder analisar o seu cenário e estabelecer as melhores estratégias, tá? Então, o pessoal já está aí, já estamos com mais de 40 pessoas aqui dentro da sala, tá? Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas aí ao Ronaldo Fernandes, tá? Sócio e analista de mercado da Royal Rural. Boa noite, Ronaldo. Seja muito bem-vindo novamente. Boa noite, João. Vocês estão me vendo? Sim, estou tranquilo aqui te vendo. Ah, então eu tô cego. Eu tô vendo você, mas eu não me vejo. Mas não tem problema. Vocês estão vendo, é o que importa. Sim. Pelo menos aqui para mim está aparecendo. Talvez o pessoal possa colocar aí se está nos enxergando aqui normalmente, mas eu consigo te ver aqui normalmente aqui, Ronaldo. Às vezes é alguma questão do browser aí, alguma questão que não está carregando a câmera, mas estou te vendo sim. Tá? O pessoal pode me falar. Bom, Ronaldo, então, novamente aí, gostaria de agradecer a tua disponibilidade, o tempo para poder bater esse papo aqui conosco hoje, para que a gente possa falar aí sobre essas questões tão importantes, né, e também complicadas de tratar, que é justamente a questão de preços, o que esperar, né? O pessoal falando aqui que está vendo em perfeito estado, então acho que dá para a gente seguir aí. Então ótimo. Normal. Então aí, vamos lá, já? Fala aí, pode começar a falar. Primeiro, se apresenta aí para a nossa audiência, para quem não participou do nosso último webinar em dezembro, lá que a gente falou, e fala um pouco aí do trabalho da Rural, acho que está nos próximos slides aí. Perfeito. Antes da gente começar então, pessoal, eu quero começar mendigando, pedindo coisa. Eu deixo para fazer isso no final e às vezes o pessoal não faz, esquece, ou poucos fazem. Eu já quero pedir, então, para você no começo aí, ao evoluir do nosso bate-papo, tira print, marca a gente lá no Instagram, porque a gente começou, já faz um tempo que a gente está num trabalho de mídia, e a gente dá um boom, depois para, e aí fica nessa intermitência. Então já vou pedir para você tirar o print, marca a gente lá, marca a Siacom, marca a Royal Rural. O meu, se quiser me marcar, é uma boa, mas eu peço que marquem mais a Royal e a Siacom. E a gente vai repostar todo mundo. Bom,
eu acho que o João vai ficar aí de olho no chat. Eu acho que para mim também deve aparecer. Eventualmente eu dou uma olhadinha então aqui também. Sim. Eu não estou me vendo, espero que vocês estejam me vendo. O pessoal diz que sim, tá ok. Espero que esteja me vendo para a gente tentar simular uma reunião presencial, mas não que seja alguma vantagem também ficar me vendo aí. Mas vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente tem muita coisa para tratar. Esse mercado está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, como o João falou, o dólar parece que está querendo fazer o economista errar. Muitas variantes estão se somando umas às outras e estão apresentando uma oscilação muito grande. Então, eu vou ser bem breve no que eu puder ser, para a gente deixar o assunto mais importante com mais tempo. Bom, a Royal Rural é uma inteligência de mercado. O nosso objetivo príncipe é esse, levar informação, processar essa informação e dizer para você o que ela significa, o que ela pode impactar no mercado. É a consultoria, é o nosso carro-chefe, especializado em soja, milho e dólar. A gente não vai para outros produtos porque a gente ainda não tem mesa de especialistas aqui. Hoje a Royal ela tem a mesa de especialista de soja, a mesa de especialista de milho e a mesa de especialista de dólar. A gente vai trazer especialistas de boi, de fertilizantes, mas nesse momento a gente não quer dar pitaco, a gente não quer ser aventureiro. Então, tem especialista da área, é onde a gente está fazendo a consultoria. E aí, como a gente tem clientes tanto na compra como na venda, a gente também opera na comercialização, tem uma mesa de físico, que é boa no sentido da inteligência, porque o físico consegue dizer para nós, olha, o que está rodando no mercado é isso. Porque quem está no mercado operando sabe que tem muita especulação. Aquele momento que o mercado congela, ninguém negocia nada. Mas existe um preço. E às vezes esse preço é simbólico, é fictício, porque nenhum contrato rodou nesse preço. E o físico consegue passar essa percepção. Olha, tá difícil, tá travado. Então a Royal ela também tem uma mesa de físico, é diferente da pessoa que faz a consultoria para não ter conflito de interesse. Então ela atende de uma forma separada. E a gente também opera B3. Então, Ronaldo, eu quero operar na bolsa, para milho, para soja e para dólar. A gente faz alguma coisa de boi, porque nós temos alguns clientes produtores que também são produtores pecuaristas. Então, eu não quero ficar com muitas casas de operação, eu quero afunilar tudo num lugar só. A gente não monta a operação de boi para ele. Ele que fala, Ronaldo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente vai lá e coloca na bolsa para ele. A estratégia da soja, do milho e do dólar, a gente passa para os nossos clientes. Então, eu quero operar a bolsa, quero fazer o hedge, quero fazer a especulação, a Royal também consegue fazer. Aí, alguns clientes que a gente está atendendo são de conhecimento do mercado, ADM, BRF, JBS, algumas fazendas, Reunildo Prant, André de Oliveira, Roildes. Não dá para a gente colocar todo mundo também, mas é um mercado já conhecido, né? O agro, ele é um mercado muito grande, mas de poucas pessoas. São poucas mãos que fazem o agro no sentido de negociação, principalmente na comercialização ali depois. Então acaba que você quase que conhece todo mundo, já ouviu falar de todo mundo, né? Então essa carteira é uma carteira bastante conhecida. Bom, dito isso, eu quero pontuar. Gente, eu vou falar rapidinho nesse começo, porque são informações que vocês não precisam pensar. É só uma apresentação, um oi. Eu só estou dizendo oi. Então, quando for falar dos números, dos dados, dos fundamentos, eu vou ser um pouquinho mais devagar. Então, é para a gente economizar tempo, vocês vão ver que tem muito assunto para a gente falar. Eu quero falar de alguns fatos novos que a gente está presenciando, os fundamentos históricos que são supremos, que todo período vai acontecer aquilo e o mercado tem que responder para esse acontecimento, e alguns impactos que vão ficar. A frase o novo normal, não sei se vocês vão lembrar, não foi de pandemia. Quando a gente falou de lockdown, aquelas coisas, é o novo normal. Quem falou o novo normal foi o Paulo Guedes, quando ele falou de taxa de juros. Novo normal é juros baixos e dólar alto. Só que a gente só lembra da frase polêmica, que ele falou, acabou a farra de empregada doméstica indo para a Disney, né? Mas antes dele falar isso, ele tinha dito, o novo normal é juros baixos e dólar alto. E existem alguns novos normais que vão ficar. Bom, até aqui, então, estamos conversados, estamos apresentados, eu acho, né, João? Sim, perfeito. Até aproveitando aqui, a gente vai soltar algumas enquetes aí, pessoal, durante o nosso webinar aqui. E é importante que vocês participem, justamente para a gente poder conhecer. A primeira já está lá rodando, participem aí, coloquem. O chat vai estar aberto, vocês podem fazer alguns questionamentos. Se a gente não conseguir, como o assunto é muito denso e importante, né, a gente talvez não consiga responder todas as questões.
mas participe das enquetes, tá? E lembrando que antes de finalizar aqui, pessoal, a gente vai fazer um sorteio de um kit Secom, tá? Só colocando aqui, a gente vai ter um chapéuzinho aqui, fazer aqui o merchan, senão o pessoal do marketing trabalha. Então, garfo, faca da Secom, tem também uma xícarazinha para o café, uma squeeze, caneta. Então é isso. Então, antes de sair aí, terminando, a gente vai fazer um sorteio. Eu não sei se vocês estão vendo, mas faz muito tempo. Eu não tomo café pouco, eu tomo muito café, então eu boto as canetas aqui. As canetas aí dentro, tá certo, exatamente. Mas essa xícara não é muito boa, porque arruma muita confusão. Porque ela é uma xícara bem naquele estilo vô que a gente tomava em casa de vó. Exatamente. Então todo mundo quer pegar essa xícara sua. Você fala, não, essa eu ganhei. Eu ganhei tal. Enfim, então participando aí, vocês vão ter acesso aqui diretamente até a de esmalte, aqui a xicrinha da Secom, que é aquela da fazenda, realmente, aquela gostosa que traz boas lembranças para todo mundo. Aí todo mundo, nossa, eu era criança, me dá essa xícara. Não, essa eu não vou dar, não. Essa aqui, aí você fica de ruim, né? Vou dar a xícara. Pô, como assim, né? Você quer, eu também quero. Então... eu preciso de outra, viu? É isso aí. Inclusive, você está devendo uma visita aqui para nós. Teve fora eu vou para buscar uma xícara. Um café, exatamente. Então, gente, vamos lá? Beleza, vamos lá. Eu quero pedir para vocês que estão assistindo a gente, não deixem para guardar perguntas para o final. Eu gosto de estar levando, assim, às vezes não dá para falar tudo, mas aí o João vai ajudar a gente a controlar. Sim, sim. Se tiver um assunto que você achar interessante, algum comentário, talvez alguma correção, pode ser que alguma coisa a gente se equivoque, ou alguma pergunta, pode colocar no meio da fala que a gente tenta organizar. Bom, vamos lá. Eu já quero começar falando dos fatos novos, mas que não são tão recentes, mas que ainda estão sentindo efeito. Eu vou perguntar mais uma vez, é que para mim não apareceu. Vocês estão me vendo bem, todo mundo aí? O pessoal falou que sim, e aqui eu consigo te ver plenamente. Então, tá bom. Vamos falar de alguns fatos novos que começaram ano passado e ainda estão repercutindo. Bom, eu não preciso falar da pandemia, porque é o que está em evidência, já faz mais de anos, e está até hoje a gente ainda saindo dela. Desculpa, menos a China, que parece que a China está entrando na fase de pandemia agora. A China ainda está soltando pacotes de incentivo, aqueles benefícios de auxílio que o Brasil fez, que os Estados Unidos fez, que a Europa fez. A China, essa semana, anunciou mais um pacote de 40 bilhões para o setor imobiliário, porque o setor imobiliário é um dos setores de estratégia da economia chinesa. Então, ela usa as empreiteiras, como o FHC, antes do FHC, o Brasil também fazia. Se entendia que colocar dinheiro na mão de empreiteira rodava a economia, porque era o setor que mais empregava, era o setor que mais girava. Depois o FHC descobriu que colocar dinheiro direto na mão do povo, através de auxílios, faz a economia girar mais rápido. A Lula repetiu isso, Bolsonaro está repetindo isso, e a China ainda coloca esse dinheiro na mão das empreiteiras. E as empreiteiras tinham paralisado as suas entregas, e o pessoal que tinha comprado apartamento, casas, começou a protestar. Na China é proibido fazer protesto. E aí as pessoas começaram a protestar e as empreiteiras falaram, a gente não consegue fazer porque a gente não tem mais financiamento. Aí a China foi lá e pediu para os bancos, autorizou a liberação de mais 40 bilhões de dólares para as empreiteiras voltarem a rodar. Então, o mundo parece que está saindo do Covid e entrando na onda da crise econômica. A China ainda está na onda do Covid, dos lockdowns, de dar benefício, de taxa de juros baixa, a gente vai falar um pouco disso. Mas esquece um pouco o Covid, o mundo recebeu isso, se ajustou de uma forma que podia se ajustar, e aí começaram a acontecer outros eventos. Essa trinca aí que vocês estão vendo na tela é a trinca da crise dos fertilizantes. Desde que começou essa crise dos fertilizantes, foi mais um ponto de pressão sobre as inflações do mundo. Começaram aquelas conversas, vai faltar comida no mundo, a gente não vai mais conseguir produzir, risco de abastecimento global. Antes de falar de qualquer coisa, eu já quero cravar uma situação aqui. Hoje não há risco de faltar alimento no mundo. E se a Ucrânia não voltar a exportar? A safra que o Brasil quebrou no ano passado foi maior do que a produção da Ucrânia inteira. Então, se a Ucrânia, pelo que ela já exportou, se ela deixar de exportar agora, não vai faltar alimento no mundo.
Quem acertou foi a ministra Tereza Cristina, quando era ministra, que falou, olha, não vai ter milho barato, não vai ter comida barata, mas faltar não falta. Se a Rússia parar de produzir fertilizante, Marrocos, Canadá, outros países que ingressaram no aumento de produção, esse aumento de produção é lento, mas existem reposições, não são baratas, como a gente viu acontecer com o milho agora em abril, Portugal e Espanha tendo que comprar milho do Brasil. Eles nunca compram milho do Brasil em abril, mas tiveram que comprar porque estava inacessível o milho da Ucrânia. Então, faltar alimento no mundo não falta. Mas essa trinca que vocês estão vendo fizeram o preço dos alimentos dispararem e pode ser que eles não voltem. Há alguns pontos que vão demorar para ser resolvidos. Então, vamos separar a situação de guerra, separar a situação de pandemia. Primeira crise, o Alexander Lukashenko, aí que está escrito potássio nele. Vocês veem a setinha do mouse quando eu passo aqui ou não? Não. Não, então eu vou falar. O Lukashenko ele é conhecido como o último ditador da Europa, até mais que Putin, mais que qualquer outro. Ele manda matar, manda prender todo aquele que faz crítica com ele. E no dia 22/5 aí de 2021, ele sequestrou um avião da Ryanair, se eu não estou enganado. Não vou de Ryanair não, que é uma bosta, mas independente disso, tinha um repórter lá dentro do avião que era um crítico dele. E ele sequestra esse avião em voo, manda 2 caças, coloca lá na Bielorrússia esse avião e prende o repórter que estava lá dentro. E aí o mundo assiste isso e fala, isso não pode ficar assim. Ele parou um avião comercial. Não tinha só esse repórter lá, tinha um monte de outras nacionalidades. Então começa a taxação sobre a Bielorrússia. O que você produz? O que você vende? Eu vendo potássio. Então vai ser isso aí que a gente vai taxar. A partir de hoje, o seu potássio vai estar mais caro para o mundo comprar, para você perder competição. E aí, como não havia uma reposição rápida, ainda precisava comprar o potássio da Bielorrússia, os preços dos fertilizantes à base de potássio sobem todos imediatamente. A gente sente isso na veia. Em sequência, ainda a gente está sentindo essa alta dos potássios, começa o inverno na Europa, que é o período que mais demanda gás natural, e o gás natural é a base dos nitrogenados. Então, se você já foi para a Europa entre dezembro e ali entre o mês de maio, fevereiro, maio, é o pico do inverno. E na Europa, literalmente, existe um consumo para as indústrias, existe um consumo para outros setores, mas o maior consumo de gás natural da Europa é para calefação, é para as pessoas se aquecerem do frio mesmo. Se não tiver gás natural na Europa, as pessoas morrem de frio. Eu morei um tempo em Londres, eu voltei agora faz 4 meses, e a gente passou por um período de inverno lá por uma suspeita de vazamento de gás. Nem a gente ficou sabendo, não sentimos cheiro nenhum em casa, mas rapidinho estava alguém lá. Não, existe aqui uma suspeita de vazamento de gás na sua casa, a gente precisa... Então, é um assunto muito sério tratado na Europa. Não só pelo risco de acidente, pelo risco de explosão, mas pelo desperdício, pelo alto consumo. O problema que a Europa está passando agora. Agora eles usam gás para resfriar. E a crise de energia. E a Europa está passando por um calor muito alto. Então, no calor, ela está tendo uma crise energética. No inverno, a necessidade de consumo de energia é muito maior. E aí a gente teve um dos períodos mais críticos da crise da Europa, do inverno da Europa em 2021, em dezembro, onde faltou gás natural. Menos gás natural, o preço do gás dispara. Se o gás natural é a base para fazer os nitrogenados, o nitrogenado também disparou. Então é uma regra. Vai chegar o inverno da Europa, o nitrogenado vai ficar mais caro porque ele vai puxar o gás natural. Existe uma outra variável aí, que é que agora a gente está em risco da Europa, da Rússia desligar o Nord Stream 1, o gasoduto que vai para a Europa, e reduzir o envio de gás. Então, a gente está vendo momentos que o petróleo baixa e o gás sobe, porque descolou um do outro. Sempre que tiver pressão do gás natural, vai haver pressão nos nitrogenados. E aí, quem estava assistindo tudo isso? A China, peraí. Potássio mais caro, nitrogenado mais caro. Eu sou um dos grandes exportadores de defensivo. Eu não vou correr o risco de deixar faltar aqui para o meu mercado interno. E aí, no dia 30/7, a China foi lá e falou, eu não vou mais exportar até eu... Travou? Alguém está dizendo que travou? Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Pode ser que tenha travado, então. Não travou. Agora eu estou ouvindo. Desligado. Não, porque o meu microfone estava desligado aqui. Bom, a princípio aqui tá ok aqui, Ronaldo. Estou acompanhando aqui também por outro dispositivo aqui.
pelo celular aqui, tá normal. Então pode ter travado para o pessoal aí, né? Não, o Robert falou que tá normal, tem alguém, o pessoal vai falando, às vezes Solange também falando que tá normal, acho que dá pra gente seguir. Paulo André também. Eu vi rápido, então perfeito. Aí a China viu essa situação acontecendo, falou, peraí, defensivo eu vou garantir para não faltar no meu mercado interno, ver o que eu preciso e depois eu volto a exportar. E foi voltando a exportar aos poucos. Então, essa trinca desencadeou a crise dos fertilizantes. Aí daí para frente, fertilizante é a base de qualquer coisa, todos os alimentos ficaram caros e o custo dos plantios começaram a ficar mais caros também. E nada disso está resolvido. O Lukashenko ainda tem as sanções, o nitrogenado passou o inverno, entrou na guerra, entrou na manutenção do mega gasoduto. A gente está perto de entrar em outro inverno e a crise do nitrogenado ainda está em foco. Os defensivos, a base dos defensivos é petróleo. E aí, quando resolveu a situação e a China voltar a exportar, o petróleo superou os $100 o barril. Então, essa situação, como é que eu vou acompanhar o mercado de fertilizante? Eu vou ver aquilo que pode ser estocado. É dólar na veia. Mas eu quero um fundamento mais profundo, eu quero uma análise mais ampla e tentar antecipar alguma coisa. É essa trinca aí que a gente tem que analisar. Marrocos está tentando, o Canadá está tentando aumentar a sua produção, mas isso não se faz da noite para o dia, isso demora. Há indústrias que demoram cerca de 5, 8 anos para serem construídas, sim, mas eles já estão nesse movimento crescente de aumentar. Então, vou falar um número baixo para não errar, mas certamente nos próximos 5 anos o mercado de fertilizante vai continuar ainda na mão desses três. Então, o primeiro ponto, nós começamos a desencadear a nossa desestrutura financeira e econômica a partir desses 3 acontecimentos. Logo em sequência disso, a gente teve a invasão da Rússia lá na Ucrânia, dia 24 de fevereiro. Dos fertilizantes, até aqui tudo ok? Tá, perfeito. Até aproveitando, a gente soltou a enquete, só para te dar uma noção da nossa audiência aqui, 24% produtor, 14% comprador, 9% armazenador, 9% consultores, 16% estudantes e dentre outros aqui, tá? Então aqui, mais ou menos um mix aí, ou seja, a maioria são pessoas que estão efetivamente envolvidas diretamente com a atividade e acredito que os estudantes ainda não estão e estarão em breve também inseridos nesse É bom saber até para termos, né, que a gente pode... Então aqui estamos em casa, eu não vou fazer novela não, já vou falar que eu acho que o pessoal vai entender bastante coisa da terminologia que a gente pode usar. Isso, bom, exatamente. Dia 24 de fevereiro, a Rússia entra lá na Ucrânia. Para mim, aliás, não foi dia 24, acho que tá errado, aí foi dia 22. Tá errado e foi eu que pus errado. Foi dia 22. À medida que a guerra foi avançando, a gente foi assistindo os bombardeios onde eles iam acontecendo. Eu acho que até o próximo slide... isso, foi dia 24. Dia 21, eles entraram ali na região de Donbás, Donetsk e Luhansk, ali no leste da Ucrânia. Esse primeiro quadrinho que vocês estão vendo ali em vermelho. Ali as tropas russas, eles já tinham colocado muitas tropas ali durante muito tempo, monitorando. Estava esperando, eles falam que não, mas não é coincidência. Estava esperando acabar os Jogos de Inverno na China. Assim que acabam os Jogos de Inverno de Pequim, eles entram na Ucrânia. Dia 21, eles entram ali na região de Donbás, Donetsk e Luhansk, e dia 24, eles avançam por toda a Ucrânia, que é o país em maior extensão da Europa. Ele só fica atrás da Rússia mesmo. É um país muito grande. Então, assim, a Rússia ela tem um histórico de invasões, ela já tentou invadir a Finlândia, e ela não consegue. Então, a impressão, será que a estratégia da Rússia é meio burra, assim, porque eles acharam que iam invadir muito rápido ali. Tá travando? Assim, pode ser conexão local, viu, pessoal? Porque, pelo menos aqui, tá rodando normal. Eu vou fazer assim, eu não vou interromper, João, vou deixar você me falar. Se o João falar que tá travando, aí eu paro e vejo o que a gente pode fazer. Para eu não ficar... Às vezes a internet de alguém oscila, né? Bom, o que acontece? Dia 24 eles invadem e a gente ficou monitorando onde é que eles estavam bombardeando. Nesse período eu estava em Londres. E aí, todo mundo mandando mensagem, família, né? Gente muito humilde em casa, gente muito simples, falando assim, você tá perto. Não tô, é muito longe, Londres da Ucrânia. E a gente foi assim, descansado, isso aqui não chega aqui. Mas aí o Boris Johnson começou a pegar pesado, foi um dos primeiros ministros a querer sancionar a Rússia, taxar a Rússia. Ele foi o primeiro a falar, tira a Rússia do SWIFT.
E a gente falou, tirar a Rússia do SWIFT é colapso. E aí eles foram realmente isolando a Rússia, tentando tirar ela do SWIFT. E aí a gente pensou, em segurança ninguém está preocupado. Mas aí eles começaram a chegar perto da usina de Zaporizhzhia ali. E aí essa usina, ela é muito maior que Chernobyl. Chernobyl é uma usina que fica na Ucrânia, mas quando aconteceu aquele acidente, ela estava sob controle da Rússia. E aí, se ela bombardeasse a usina de Zaporizhzhia, a Europa inteira ia ter que ser evacuada. São coisas que, às vezes, daqui do Brasil, ninguém pensava, são coisas mais regionalizadas, né? Então, quanto mais próximo você está do conflito, os efeitos são diferentes. Então, o mercado que estava assistindo de uma forma mais próxima do que a gente, reagia de uma forma mais exagerada, porque escutava coisas que às vezes não chegavam. Então, a gente lá estava tranquilo. De repente, não, vai ter que evacuar a Europa, porque a nuvem radioativa vai em direção à Europa, aí já dá um medo. Enfim, começou dia 24, eles entrarem com maior força. Eu vou passar rapidinho, e eu vou fazer assim, gente, eu vou afunilar os assuntos para não perder o foco, para a gente não ficar desconexo. E aí, no final, vocês vão tentar lembrar de tudo que eu falei, que vão ver que tudo se encaixa e tudo faz sentido. O que foi essa guerra? Eu vou explicar de uma forma muito rápida e vou deixar para vocês algumas referências que vocês podem ver de uma forma mais profunda. É uma guerra muito antiga. A Ucrânia, ela era um país... A Rússia, na verdade, era muito maior do que a União Soviética. A Ucrânia era um país pertencente à União Soviética. A Crimeia era um país... A Crimeia aqui do lado era uma região pertencente à União Soviética, da Rússia. A Crimeia era da Rússia. E aí, na Segunda Guerra, a União Soviética vai lá e entrega a Crimeia para a Ucrânia por uma questão de administração, ser mais fácil. E aí, a Ucrânia depois, na hora que vai voltar, acaba a Segunda Guerra. Acabou a Segunda Guerra, a Rússia começa a retomar onde ela tinha bomba nuclear. Onde eu tenho um armamento nuclear, me devolve aqui. E a Ucrânia fala para a Rússia, negativo, não vou devolver. A Rússia, como assim? A bomba é minha, eu estou pegando de todos os lugares de volta. Por que você não vai me devolver? Porque eu quero usar a bomba como moeda de troca. Se você me der a independência, eu te devolvo o seu armamento nuclear. O que você vai preferir? Me dá a independência ou seu armamento nuclear? A Rússia fala, faz o seguinte, me dá meu armamento nuclear e eu te dou a independência. A Ucrânia é um país muito novo, ela tem menos de 40 anos de idade. Então é uma república muito nova. Por que a Rússia torna a Ucrânia independente? Se eu voltar aqui nessa trinca, Rússia e Bielorrússia, aqui uma do lado da outra, onde está o potássio e o nitrogenado, são quase a mesma coisa, porque esse cara aqui do potássio, Alexander Lukashenko, ele responde para o Putin. Então, essa era a ideia do Putin, essa é a ideia da Rússia, a gente dá a independência da Ucrânia, mas a gente coloca lá uma pessoa que vai responder para nós. Então, não tem problema ele achar que ele é independente. E foi isso que aconteceu em 2014. Acontecem as eleições e ganha esse cara, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych ganha de uma forma roubada. Os tribunais internacionais comprovam que a Rússia manipulou as eleições da Ucrânia para colocar esse cara, Viktor Yanukovych. E aí acontecem as revoltas laranjas em 2004. Esse povo vai tudo para a rua, protesta, eu não quero esse Viktor, tira ele, manda ele embora. E aí ele sai, em 2008, entra o concorrente dele lá em 2004, Viktor Lukashenko. As revoltas em 2004 são revoltas pacíficas, não tem matança, muito bonito de ver. E aí, em 2008, entra Viktor Lukashenko. Esse cara entra e fala, olha, eu preciso me proteger, porque a Rússia está com o pé aqui dentro. Como é que eu faço? Entra para a OTAN. E aí ele abre o processo para entrar na OTAN. E aí o Putin manda uma carta para o Bush. Olha, a Ucrânia não é um país independente, viu? Por exemplo, a Chernobyl que eu falei. Quando Chernobyl explode, é na Ucrânia, mas estava sob controle da Rússia. E aí o Bush falou, não sabia disso, estou surpreso, então vou deixar isso quieto, vou botar na gaveta e não vou mexer. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Mas quem começa essa história é esse cara, Viktor Lukashenko. E aí, em 2010, tem novas eleições, e o cara que tinha roubado lá em 2004, ele concorre de novo. E ele ganha. E é impressionante, porque o cara que tinha comprovado que ele roubou as eleições... Fraudulenta, consegue voltar. Fraudulenta, ele voltou e ganhou na urna. E aí
vários tribunais internacionais de olho nas eleições, claro, próprio governo dentro, e parece que realmente o povo quis ele. Na Ucrânia sempre houve essa divisão, ela não tinha uma língua mãe. A língua oficial eram duas línguas, o russo e o ucraniano. São parecidos, mas tem algumas diferenças. Então existia ainda e existe muito russo na Ucrânia. A Rússia via a Ucrânia como a mãe da Rússia e vice-versa. O Putin escreveu um artigo, acho que eu não vou lembrar a data, muito bem elaborado, um cara extremamente inteligente, ele era general da KGB e tal, e ele escreve um artigo dizendo assim, aquela nação que fazer com que a Ucrânia acha que a Rússia é inimiga dela, deve ser atacada, deve ser respondida como um ato de guerra. Então, tamanho a integração de Rússia e Ucrânia. E aí, Viktor Yanukovych ganha as eleições de 2010, só que a Europa prepara um documento, sabe como o Mercosul? Brasil e Argentina não pagam imposto, Brasil e Paraguai não pagam imposto. Olha, vamos colocar a Ucrânia aqui numa espécie de benefício com a Europa. Ela está aqui no coração da Europa, mas não faz parte do bloco. E aí esse cara fala, não, eu não quero a Europa aqui não, meu negócio é o Putin. Só que isso ia melhorar muito a economia ucraniana. Então as pessoas vão para a rua, tem um documentário na Netflix, chama Winter on Fire, aí tem o Euromaidan aí, e fala, não, esse cara é maluco, vamos tirar esse cara daqui porque a gente precisa desse acordo com a Europa e ele está dizendo não para esse acordo. E ele foi considerado o traidor máximo da pátria. O maior problema, o maior crime que se podia colocar numa pessoa, a Ucrânia taxou nesse cara. E aí ele foge acho que não sei se ele está morto, acho que ele está vivo ainda, não acompanhei a história dele daí em diante, porque em 2014 eu já estava no mercado, então isso que eu estou falando foi de coisa que a gente foi vendo acontecer, mas esse documentário acho que não trata um pouco para onde ele foi e tal. E aí, 2014, esse Euromaidan é muito violento, muitas pessoas morrem. Eu lembro que o mercado do milho ficou muito parecido com o que aconteceu hoje, estourou tudo, porque a Ucrânia ela está ali entre as maiores exportadoras de milho e de trigo. Então, para commodity, ela é muito importante. E aí, em 2014, as bolsas ficaram malucas, um pouco parecido com o cenário que a gente está vendo hoje. E aí esse cara foge e a Rússia aproveita toda essa confusão já interna na Ucrânia e vai lá e toma a Crimeia. Toma a Crimeia no braço. Putin foi lá. Tem um vídeo muito emblemático do Putin no estádio de futebol, lotado esse estádio, e ele brada, a Crimeia é nossa de volta. E a frase dele emblemática é, a Crimeia voltou para casa. E os russos ovacionam ele ali, porque existe esse patriotismo lá. E aí ele aproveita toda essa crise e vai lá e toma a Crimeia. Extremamente importante. Olha aí a região, ela é o domínio ali do Mar Negro. Eu vou passar bem rapidinho por isso. A Crimeia tinha base da Rússia. A Rússia pagava para a Ucrânia para ter base militar. Então, assim, do ponto de vista, tem os dois pontos de vista. Se você falar do ponto de vista filosófico, histórico, a Crimeia era da Rússia. Só que a União Soviética passou de, literalmente, papel passado a Crimeia para a Ucrânia. Então, aquele negócio, eu separei de você, eu vou lá querer meus livros de volta, não, eu te dei, é seu, eu tenho que aceitar. É meio que assim. Até hoje, a ONU reconhece a Crimeia como parte da Ucrânia. Quando começou a guerra, o Putin fez uma lista de 6 pedidos. Um deles era o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia. E olha para vocês onde está circulado de vermelho ali. Quem tem a Crimeia controla grande parte das exportações do Mar Negro. A Crimeia é responsável por 50% do PIB da Ucrânia. Só que desde 2014 a Crimeia já foi tomada, quem manda lá é a Rússia, não é oficial, mas ela faz parte da Rússia. E aí em 2021 cai no colo desse senhor aí o estouro da guerra. O que ele fez? Ele se aproximou um pouco mais da OTAN, as tropas russas começaram a fazer treinamentos muito frequentes com a OTAN, e o Putin avisando, eu não quero a Ucrânia perto da OTAN e nem quero a OTAN perto aqui de casa. Ele era um humorista, aqui no Brasil é como se o Danilo Gentili tivesse ganhado as eleições. Ele até tinha programas lá parecidos com os que o Danilo Gentili já fez. Então, cai no colo dele. E eu vejo muita gente falando, esses Zelensky, não vou fazer minha culpa, nem defender, nem nada, mas
a gente tem que olhar do ponto de vista histórico. O economista, e eu venho da economia, antes de fazer qualquer projeção, a gente olha os movimentos para trás. Espera aí, qual que é a base histórica? Quais que são os modelos? E se a gente for olhar a base histórica, o Zelensky ele não causou a guerra. Ele vem de uma linha do tempo Sim. que combinou estourar no colo dele. Então, esse é o contexto, esse é o pano de fundo. Qual que seria o interesse da Europa, da Rússia, em invadir a Ucrânia? A Rússia, ela está ali, é o maior país da Europa e é o maior país da Ásia, em extensão, muito grande. Só que se ela toma a Ucrânia, ela vai para o coração da Europa. Então, comercialmente, logisticamente, geograficamente, é extremamente estratégico para ela e vantajoso ela ter a Ucrânia como seu domínio ali, porque ela tem a Bielorrússia também, que é praticamente dela ali já. Então, ela se torna um império muito grande. E a Rússia já foi um império muito maior do que a União Soviética. E qual que é o contra disso? Olha o mapa da OTAN. A OTAN vem se expandindo para o leste europeu. E a situação disso é justamente o medo da Rússia mesmo. As pessoas ali em volta, alguns países até pertenceram à União Soviética. E existem vários documentários que tratam disso, a mão de ferro ali é muito rígido. E esses países querem avançar em algumas linhas que às vezes a Rússia causava um medo ou impedimento. Então, a OTAN começa a se expandir muito forte ali pelo leste europeu. E aí, se a gente for olhar o mapa distante, olha só para vocês verem, está praticamente ali no leste da Europa. A gente tem os Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, que são nações muito grandes, então ocupam um território muito extenso, mas em número de países, ela está muito mais na Europa do que nas Américas. E todas as vezes que a Rússia se aproxima da América Latina, os Estados Unidos mandam uma cartinha de aviso. Por exemplo, para o Brasil, já recebemos uma cartinha, porque o Brasil não é da OTAN, mas o Brasil tem o selo de OTAN+, que ele ganha alguns benefícios e tem algumas responsabilidades. E sempre que a Rússia se aproxima da Argentina, do Paraguai, do Brasil, os Estados Unidos e até o FMI entra intervindo. Mas todas as vezes que a OTAN se aproxima do leste europeu, não é um problema. E isso é o que a Rússia alega. Olha o mapa mais de perto, a Ucrânia está aqui do lado da Rússia. A Rússia fala, beleza, OTAN, se você chega aqui e a gente tem uma guerra, da Ucrânia até a Rússia, até o coração de Moscou, você bota um míssil em mim em menos de 10 minutos. Eu não consigo nem me defender se for um míssil ruim. Se for um míssil bom, esses hipersônicos, em menos de 10 minutos eu já estou explodida. Só que agora a Finlândia foi aceita. E a Finlândia, que está ali em cima, ela tem um território de mais de 1.000 quilômetros de divisa com a Rússia. E aí, a Rússia vai invadir a Finlândia também? Já tentou e não conseguiu. Então, esse é o pano de fundo para a guerra, a situação Rússia e Ucrânia e a situação OTAN e Ucrânia. Dentro das commodities, e aí eu vou afunilar um pouco mais aqui, a gente tem esse mega gasoduto, que é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Esse cinza, ele já existe, ele já está operando, ele ficou parado 10 dias para manutenção, todo ano ele fica parado 10 dias, e aí o mercado ficou especulando, a Rússia vai ligar depois da manutenção ou não vai ligar? Esses movimentos que você viu na tela, foi tudo por causa disso. Esses movimentos de bolsa, um dos impactos maiores que puxava foi esse. Esse laranja é o Nord Stream 2, foi construído na época da Angela Merkel, quando ela era chanceler da Alemanha, hoje é o Olaf Scholz. Ele está parado, ele está pronto, ele já pode operar, mas ele não está operando por causa de certificação. A Alemanha disse que não vai certificar por causa da guerra, por causa da invasão. Ela não vai certificar porque o Biden ficou pressionando o Olaf Scholz lá, dizendo não liga esse gasoduto. Só que esse gasoduto aqui, gente, ele passa 50 bilhões de metros cúbicos de gás. É para dobrar a exportação da Rússia para a Europa. É um gás mais barato para chegar na Europa. Só que o que os Estados Unidos alertou? Você vai aumentar a sua dependência com uma pessoa que é totalmente imprevisível. Tem até um vídeo que depois do Donald Trump em reunião, né, falando sobre esse risco, né, que eles estavam correndo. Salvo engano, esse vídeo é de 2018, salvo engano, algo assim. O Trump fez uma coisa. Ele olhou para o cenário geopolítico e falou: meu problema é a China. Aí ele começa a trade war lá em 2018. E o que ele faz? Rússia, eu não sou seu inimigo.
o nosso inimigo é em comum. Você não gosta da China, eu não gosto da China. Vamos juntar os braços aqui e vamos combater a China, economicamente. E a Rússia disse, beleza, gostei de você. O que o Biden fez? O Biden é muito melhor que o Trump, porque ele conseguiu fazer o inimaginável. Ele conseguiu fazer os dois inimigos virarem amigos contra ele. Ele juntou a Rússia e a China contra os Estados Unidos. E todo mundo fala assim, não, a Rússia e a China não se bicam, eles não vão... E o Trump entendeu isso e ficou aliado da Rússia. Então a gente não via isso acontecer. Do meu ponto de vista, o start da guerra é muito mais uma responsabilidade americana do que ucraniana. Porque a gente viu quando o Lukashenko quis entrar, o Bush falou, não, se você não pode, eu não vou colocar. Os próximos presidentes, nem o Obama andou com isso. Uhum. O Trump falava muito mal da OTAN. Não, a OTAN não quero investir a OTAN. Ele fala, na análise dele, a OTAN era um peso caro para os Estados Unidos. E aí o Biden acelera as coisas de uma forma muito... A gente viu o que ele fez no Afeganistão. Quem começou a tirar as tropas do Afeganistão não foi ele, foi o Trump. Só que o Trump chama o Talibã, conversa com o Talibã, olha, tá muito caro manter essas tropas aqui. Você vai voltar, eu sei que você vai voltar se eu for embora, mas vamos organizar para ser ordeiro, pacífico. E o Talibã concorda. Aí o Biden vai lá e tira do dia para a noite, deixa banco de dados, eles têm digitais de soldados americanos. Essa é uma coisa inimaginável da história americana, é o que o Biden... Bom, deve ter ali as suas justificativas. E aí o Biden faz pressão na Alemanha e esse mega gasoduto não é inaugurado. Ele está pronto. Um dia ele vai ser inaugurado. No dia que esse mega gasoduto foi inaugurado, é uma pressão de baixa para o gás natural, porque aumenta a oferta. E é uma pressão de baixa para tudo que é base de gás natural. Quando que isso vai acontecer? É impossível de prever. O Putin estava fazendo testes essa semana com o maior submarino do mundo para carregar armamento nuclear, para ele soltar bombas nucleares a mais distância. Então sabe-se lá o que passa na cabeça desses caras com tamanho de poder de ataque e longo alcance, então não dá para prever esse tipo de coisa. Se você assistir na mídia, analisa pessoas prevendo coisas assim, é chute. E a pessoa não vai admitir, porque a função do analista é tentar prever o movimento do mercado, ele não quer admitir que existem coisas que estão fora do controle. Mas existe essa possibilidade, a gente não consegue imaginar quando que isso. Então, existem esses dois mega gasodutos e estão na briga também, entraram na disputa. Sem esse mega gasoduto, a Rússia, para mandar gás para a Europa, ela passa pela Ucrânia. É ali do lado, é atrás dessa tela que a gente está vendo, só que é onde as vias de gasodutos estão preparadas. Você está na Ucrânia, eu quero me proteger de bomba. Para onde que eu vou? Eu vou para a linha de gasoduto. A Rússia não solta bomba onde tem gasoduto na Ucrânia. E outro detalhe, a Ucrânia está pedindo para todo mundo parar de comprar o petróleo da Rússia, para de comprar petróleo da Rússia, para de comprar gás da Rússia. E ela parou? Ela não parou. A Ucrânia continua recebendo gás e petróleo da Rússia. Tô na Ucrânia, quero me proteger, vai para mega gasoduto e não faz igual a mamãe falei que acabou com o mandato por besteira. Exatamente. Mas a Rússia, ela paga cerca de 2 bilhões de dólares por ano só para o transporte, a Trust, né? Só para fazer a transmissão ali pela Ucrânia. Então tem uma série de situações a mais dentro desse conflito que a gente está assistindo agora. A guerra tá para acabar? Bom, do ponto de vista econômico, ainda está longe. Porque esses dois caras não querem. O Biden não quer, o Putin não quer. Por que o Putin não quer? Porque ele ainda não está com a imagem de vitorioso. Quanto mais ele tiver com a imagem de que ele vai pegar pelo menos aquelas duas regiões que a gente viu lá no começo da nossa fala, aí ele pode acabar a guerra. Mas ele não está enfraquecido o suficiente e o Biden quer que ele se enfraqueça mais e ele não está com a imagem de vitorioso e ele quer sair com a imagem de vitorioso. Então hoje não é ponto de interesse desses dois caras a guerra acabar. Agora, falar de commodity. Tá perto da guerra acabar? Tá. Qual que é a diferença? O que é o impacto da guerra nas commodities? É a exportação. Parou as exportações. No momento que as exportações voltarem a acontecer, para o mercado financeiro, para o mercado agrícola, para a tela, para a bolsa, é a mesma coisa da guerra ter acabado. O que é o impacto que vai ficar? O frete marítimo vai ficar mais caro, não só pelo petróleo, mas pelo seguro. Quem que vai querer mandar navio para um lugar que está recebendo bomba, você não sabe se a Rússia vai continuar ou não vai continuar metendo bomba lá. Então, é um frete mais caro, por causa de um seguro mais caro,
Mas a partir do momento que a gente vê que as exportações começarem a fluir, a guerra acabou do ponto de vista da commodity, dos preços de trigo, de milho. A soja pode ir no correlacionado por causa do óleo de girassol, que sai bastante ali. Bom, eu vou correr um pouco mais, porque eu gastei mais tempo do que eu podia gastar aqui, gente. Bom, a gente tem esses dois cenários. Eu falei da crise dos fertilizantes, que a gente ainda está sentindo um pouco disso. A gente tem o cenário da guerra, que a gente está ainda nele, sofrendo. São mais de 154 dias de guerra a se contar de hoje. Bom, guarda essas duas informações para a gente usar elas para amarrar esse nosso bate-papo de hoje. Brasil nas exportações. Hoje o Brasil é responsável por 40% da demanda global. Então pensa os estados, Mato Grosso, Paraná, Goiás, olha a responsabilidade desses estados para com o mundo. 40% da comida do mundo. A cada 4 grãos no mundo, 1 grão é brasileiro. Então se a pessoa está comendo lá um prato que tem milho, a cada 4 grãos de milho, 1 grão é do Brasil. Ele é o primeiro lugar em café, o primeiro lugar em suco de laranja, o primeiro lugar em açúcar, o primeiro lugar em carne. É o segundo lugar em milho, porque ora a gente fica brigando com a Argentina, depende de como que foi a nossa safra. E é o primeiro lugar em soja. Ele não é o segundo em soja, não. Ele é o primeiro lugar em soja. Os Estados Unidos está com projeção de colher a sua maior safra de soja da história, 126 milhões de toneladas. O Brasil está com projeção de colher na próxima safra 140. Nós colhemos perto de 130. Então o Brasil é o primeiro lugar em produção de soja. Exportação é o Brasil e os Estados Unidos que mandam na exportação de soja in natura. A Argentina é o primeiro lugar em farelo, em óleo de soja, que já é o produto processado. Bom, até antes de entrar já na questão do milho, só eu soltei outra enquete aí, perguntando, já que a maioria presente aqui era inclusive produtor, tá? E comprador também, se eu juntar as duas questões ali, se coloquei aqui, pessoal, se vocês costumam utilizar algum instrumento de proteção de hedge. Acho que é importante aí para a audiência. Perfeito. Por enquanto está dando 60% sim, viu, Ronaldo? A maioria já utiliza. Já utiliza o hedge, perfeito. Isso. Bom, eu vou pedir para vocês de novo, gente, a não ser que vocês não estejam gostando, também não quero mostrar que eu estou participando desse bate-papo, aí eu vou entender também. Mas se estiver achando relevante alguma coisa até aqui, printa, posta lá no Instagram, marca a gente, que isso para nós é importante. Ronaldo, eu não sou de Instagram, não sei o quê, mas isso faz o Instagram entender que a gente tem uma certa relevância. E sem a gente ter que pagar demais para a mídia, ele mesmo indica a gente para pessoas parecidas com você. Exato. Então, ele ajuda essa informação a chegar em mais pessoas. Então, vou pedir mais uma vez, printa em diversos momentos, marca a Royal Rural. O meu é Ronaldo Ferdoso, mas se der muito trabalho, marca eu e a Royal Rural e a Seacom, que já está bom. Bom, vamos lá. Eu vou passar mais aceleradinho, mas depois a gente deixa um gancho para continuar uma conversa futura, se alguma coisa ficou mal entendida. Eu gosto desse gráfico, a gente tem que acompanhar os gráficos de Kendall, a gente tem que acompanhar os gráficos que tem as médias móveis, o Fibonacci, tudo isso, os desenhos de análise gráfica, né? Esse é um gráfico muito limpo e muito simples, e eu particularmente gosto bastante de olhar esse gráfico, que é o gráfico do preço físico. Então eu peguei ali a praça de São Paulo, Rio Verde, Maringá, Mato Grosso e a B3. Esse preto aí, a B3, vocês estão vendo que ela está com a setinha para cima, que já faz 2 dias que ela deu uma... Isso aí não é uma puxada de vários dias, não. Essa alta são só 2 dias. Os 2 últimos dias foram bem nervosos. E aí você vê que o preço físico, em todas as praças, alguns momentos eles se descolam, mas normalmente eles se acompanham nas variações. Quando sobe um lugar, geralmente sobe outro. Esse é uma linha muito curta, ela está de julho de 21 até, acho que até hoje, a gente não vê muito descolamento. Há momentos que se descolam, às vezes na colheita, enquanto um sobe, o outro cai. A gente está vendo isso aí, por exemplo, acontecer ali em Maringá, deu uma barrigada para baixo, mas a gente consegue ver uma tendência. Qual a tendência? Vocês estão vendo que no início do gráfico, o milho sai das profundezas, ali em julho. Aí ele sobe, tem um movimento de baixa, mais uma vez, ali em novembro. Depois ele sobe por algumas razões que aconteceu durante o ano e ele volta a cair de novo. O que acontece nesse movimento de julho? É a entrada da nosso milho. Se a gente for olhar de um movimento mais alongado, de 2018 a 2021. Então aqui eu mostrei para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que as praças, elas acompanham uma tendência.
Não é o mesmo preço em todo lugar, mas a gente pode pegar para tratar como variação. Então, não falando de preço, mas falando de variação. Só para entender o desenho do gráfico. De 2018 a 2021, olha o desenho do milho em Rio Verde. Ele, em janeiro, começa ali os seus movimentos de alta e tal e tal. Em junho, ele vai despencar, porque nada supera o quadro de oferta e demanda. Nada supera o quadro de oferta e demanda. Quando tiver maior oferta, o preço vai despencar. Eu apanhei muito quando eu comecei a mexer com bolsa, porque eu apostava em mês de março e o mês de maio, ali o vencimento K, eu apostava ele como sendo alta. E sempre comprava o K. E todas as vezes o K caía. Todas as vezes o maio caía, porque ele vai começar a antecipar, a bolsa é antecipação. O objetivo da bolsa é antecipar o movimento. O físico está sentindo na veia. A bolsa tem que ser antes do físico. E ali o K já começava a sentir os movimentos da entrada de milho novo. Ah, vai quebrar, mas vai entrar milho novo. Ah, a produção é ruim, mas vai entrar milho novo. Aí o que acontece quando tem algum problema de quebra? Ele cai e volta rápido. Ele não fica lá embaixo. Mas que ele cai, ele cai. E aí eu sempre comprava o K. E sempre apanhava. E passei a vender o K. E passei a ganhar dinheiro com venda do K. Tem um termo americano que diz assim, say and may and go away. Porque nos Estados Unidos é o período das férias americanas. Então o cara vende o maio e vai tirar férias. Sim. Coincidência ou não, maio é o pior desenvolvimento da nossa bolsa também, do Ibovespa. E o K no milho começa a antecipar a entrada de milho novo. E a gente ficava insistindo em compra no K. Olha para você ver, é um gráfico simples. Você quer pontuar alguma coisa, João? Não, só pegando justamente esse termo que você trouxe de sell and may and go away. E a gente não pode fugir de algumas regras, né? Então, exato. Não briga contra o mercado. Não briga contra o mercado, você é pequeno. Você mesmo se for grande, você também apanha. Um movimento interessante para a gente analisar é quando a gente coloca nessa linha o 2022. Aqui a gente está vendo de 18 a 21. Vamos pegar o mesmo 18 e colocar o 2022. O que a gente vê? Eu vou voltar ao 17, olha até junho ali. Do junho para frente, aliás, de julho para frente, porque a gente já está em julho, de julho para frente é o mesmo desenho. O julho é igualzinho, porque a gente não tem julho de 22 ainda em diante. Sim. O que o gráfico de 2022 fez? Só puxou a barriga do primeiro semestre para cima. Só que quando chegar o junho, julho ali, ele vai repetir o mesmo desenho e vai corrigir essa barriga desse primeiro semestre, porque a tendência é o segundo semestre superar o primeiro. Sempre é essa a tendência, a gente vai, se der tempo, a gente discute com mais detalhes ou mais rápido. Mas sempre há essa barrigada ali no mês de junho e julho. Bom, se a gente for olhar para as exportações, olha a barriga das exportações. Os meses que mais exportam milho começam a partir de junho, por isso que até o nosso gráfico, o segundo semestre é mais alto, porque a demanda da exportação vem a partir daí. É depois de junho que as exportações começam a levar o milho embora. Agora, olha a curva em vermelho para 2022. Essa barrigada ela já começou ali a partir de março, abril. O nosso abril já foi o maior abril da história, o nosso maio já foi o maior maio da história, o nosso junho só ficou atrás de 2019, porque em 2019 os Estados Unidos alagou, ninguém sabia se ele ia conseguir colher ou não, e vieram comprar do Brasil. Então, com os Estados Unidos debaixo d'água, o Brasil bateu recorde de exportação em 2019. Nós só perdemos junho para 2019. Julho, a gente tende a ficar ali na casa de 5 milhões de toneladas, no mínimo acima de 4 milhões de toneladas. Então, a gente tende a ser um julho maior, menor talvez só que 2019. E a gente consegue entender um pouco. Isso aí, gente, é regra do mercado, entendeu? Ah, Ronaldo, mas quer dizer que o mercado vai ficar só para cima? Não, ele vai fazer os ajustes intraday, vai fazer os ajustes a cada semana, mas a longo prazo... É essa. A tendência é respeitar esse movimento. E aí, a gente vai olhar, vou trazer o número da Royal, a gente está estimando as exportações em cerca de 38 milhões de toneladas, quase 39. Em julho, nós exportamos até agora, o mês ainda não fechou, quase 3 milhões de toneladas. Ali naquele primeiro quadradinho ali, 2022, se acompanha julho, 2 milhões e 800.
De janeiro a julho, nós exportamos 9 milhões. Mas não importa, você não pode contar janeiro. O ano agrícola começa em fevereiro. Você conta de fevereiro até o outro janeiro. De fevereiro até julho, nós exportamos 6,4 milhões de toneladas. Olha, ano passado, a gente tinha exportado 3,2. Esse ano nós exportamos o dobro do que foi o ano passado no mesmo período. Então, para bater a projeção que a gente está colocando, falta 32. Nesses 6 meses que faltam, tem que exportar 5,3 milhões por mês. É bem possível. A gente acredita nesses números aí. E aí a gente tem essa barrigada do milho e a gente tem depois eu volto aqui, a barrigada inversa da soja. Olha para você ver aqui, fica até bonito quando você bota os dois gráficos, porque um cobre a barriga do outro. Quando sobe, o outro está descendo. Quando sobe, o outro está descendo. Bom, até aqui tudo ok, pessoal? Para eu fazer mais uma guinada no assunto, para a gente ir afunilando mais ainda? Até colocando aqui, já o pessoal aí respondendo, tá? Acabou invertendo, daquelas se costuma utilizar instrumentos de proteção, 60% colocou como não, 39% como sim, então o pessoal praticamente não utiliza. Eu acabei de soltar uma outra enquete sobre qual que é o sentimento quanto ao preço do milho até o final do ano. Tá? Então, perfeito. Soltei agora, pessoal, participem aí, qual que é o feeling de vocês, principalmente produtores aí, compradores, enfim, quem está na agroindústria, consultores, enfim. Queda até agora, ninguém. Então o pessoal está... Muito produtor aí. Então está indo na linha do gráfico. Exatamente. Está olhando, ou seja, está demonstrando aí que começa a exportar, talvez só perca para 2019, enfim, o volume saindo, necessidade de mercado interno, enfim, Auxílio Brasil na veia aí, maior consumo, enfim, talvez você possa trazer algumas coisas aí, mas tem gente já apostando um pouco na queda aqui. Bom, talvez alguém da agroindústria aqui, né? Esperando. Um comprador que está desabastecido, está precisando garantir. Eu vou só esclarecer, assim, eu até falei isso pela manhã. Dentro da nossa consultoria, todo dia de manhã eu envio um áudio para o pessoal da nossa carteira que faz as assinaturas. Ou eu faço esse áudio muito tarde da noite, ou eu faço esse áudio muito cedo de madrugadinha, tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para 6 horas da manhã, 5h40, a pessoa já recebeu o áudio. Uhum. E eu tenho alertado o seguinte, até um produtor mandou para nós aqui, rapaz, mas vocês acertaram no olho da mosca, teve 6% de alta em 2 dias, na Bolsa. Que foi aquele gráfico, aquela setinha que a gente viu para cima. Porque a gente está falando, já faz dias que o movimento do segundo semestre, aí eu falei para ele, olha, eu podia usar essa fala sua aí para ficar cheio de ego, mas eu preciso te alertar. Vai haver movimentos de baixa. Eu estou falando a longo prazo. Eu vou comprar para carregar? Eu acho uma boa. Para carregar, eu acho uma boa. Agora, no curto prazo, a gente ainda tem colheita em desenvolvimento, a gente ainda tem oferta entrando, a gente tem armazéns cheios, a gente tem fila em alguns locais de armazém, então ainda pode vir impressão de baixa. Estou falando a longo prazo. E é uma das coisas que eu gosto de fazer. Analisar o cenário curto, médio e longo prazo. Bom, esse relatório movimentou bastante o mercado dia 30 de junho, vai continuar influenciando em alguns momentos. Eu gosto bastante de acompanhar, porque nos Estados Unidos, quando você vai plantar alguma coisa, é obrigado você a informar para o USDA. Você é obrigado a informar no dia 30 de março qual que é a sua intenção de plantio. João, você tem uma área aqui, você quer plantar o que nela? Pelo jeito aqui eu quero plantar café. Ronaldo, na sua área você quer plantar o quê? Não, eu estou preparado para plantar soja. Só que pode haver mudança, eu posso não receber o nitrogenado, eu posso ter um problema de semente, posso ter um problema de clima e posso trocar a área. É comum trocar a área? Acontece muito? Não muito igual o pessoal fala. O pessoal fala assim, nos Estados Unidos é comum trocar a área. Não em grandes volumes. Você já está com a semente, não é fácil você fazer essa mudança. Você não troca assim, né? Agora resolvi plantar soja, não, vou plantar milho. Agora, eu ia plantar milho, agora eu vou plantar soja. Por que o pessoal fala muito isso? Porque se planta milho e a soja pode esperar mais 1, 2 semanas. A soja tem uma janela um pouco mais demorada. Então o que o pessoal fala? Se o clima não estiver favorável para o milho, dá tempo de esperar para fazer a troca da soja. Só que o cara já está com os nitrogenados, o cara já está com a semente. Não é fácil fazer essa troca. Ela acontece, mas não é assim da noite para o dia, não é assim igual o pessoal fala. Então, quando vocês veem o pessoal falar, está tendo muita troca, cuidado,
dá uma analisada, não é sempre assim. Produtor americano gosta de plantar milho. Aliás, o mundo inteiro gosta de plantar milho. Quem gosta de plantar soja é o Brasil. Brasil que planta mais soja do que milho. Mas os Estados Unidos gostam de plantar mais milho do que soja. Aconteceu em 2 momentos na história dos Estados Unidos que ele plantou mais soja. Foi em 45, quando o preço do fertilizante estava muito caro e o preço do milho estava muito barato. Então o próprio governo alertou, se vocês plantarem milho, vocês não vão ter para que entregar, está muito barato, um custo muito caro. E aí o produtor preferiu plantar mais soja. Aconteceu depois em 2008, com a Trade War, aquela guerra dos Estados Unidos com a China, e o preço da soja disparou e o preço do milho desvalorizou muito, também com uma relação de fertilizantes, e ele plantou mais milho do que soja. E aí se especulava que agora, dessa vez, ele ia plantar de novo mais soja do que milho. Aí, quando chegou no período da pesquisa, dia 30 de junho, o USDA bateu na porta do João, bateu na minha porta, a gente falou assim, não, esse ano eu não vou plantar milho, não. Esse ano eu vou plantar soja, porque está muito caro o adubo para o milho, o fertilizante do milho, os insumos do milho estão muito caros. Eu vou migrar para a soja. E a gente falou isso para o USDA. E aí o USDA foi lá, o nosso USDA, né? A gente chama de USDA no Brasil. Aí o USDA foi lá e falou, olha, estou divulgando aqui que os Estados Unidos vai plantar mais área de soja do que área de milho. Isso foi uma bomba. E aí, dia 30 de junho, todo mundo plantou. Ficou um pouquinho sem plantar 30 de junho. Eles divulgam agora, quem não tinha plantado até 30 de junho, eles divulgam a área agora em agosto. Mas aí a maioria já plantou. E aí ele volta lá, fala, você plantou o quê, João? Você falou que ia plantar soja? Não, eu plantei milho. Estava pronto para o milho, eu plantei milho. Ronaldo, você plantou o quê? Não, eu plantei milho também. E não foi a terceira vez que ele plantou mais soja. Ele repetiu a velha receita de plantar mais milho. Só que 89 milhões de acres, 90 milhões de acres, é muito abaixo do que o que ele está acostumado. Vocês veem se eu selecionar assim, dá para ver ou não? Não dá para chegar. Ah, tá. Com mouse não dá. Mesmo ele plantando ainda mais milho do que soja, ele ainda plantou menos do que ele costuma plantar. E eu gosto de ver esse gráfico aqui, gente. Tá lá no Instagram nosso. Eu já não sei se eu já falei para você seguir a gente lá no Instagram, para você postar, marcar. Se eu não falei, essa imagem eu inclusive tirei lá do Instagram para a gente discutir aqui. Aí quando fala de clima, o clima tá ruim. Aí o cara fala assim, mas o que eu estou escutando, o Texas está muito ruim, o Texas... Mas o que tem a ver o Texas que se exploda o Texas? Lá não produz, então não tem problema, o Texas está ruim. Onde é que é o problema? Em Iowa, Illinois, Nebraska, essa região que a gente fala que é o cinturão do milho. Uhum. Ali, se tiver problema de clima, ali vai dar ruim. Tá bom, Ronaldo, mas o Texas não é bom para o milho, mas às vezes lá planta soja. Não planta, para soja ele é 0,10%, é menos ainda. Os estados trigo, mais... no caso Texas, né? Para o trigo ele é mais representativo, só que ele tem uma representatividade muito grande no trigo de inverno, que é plantado muito antecipado, porque tem o trigo de inverno e o trigo de primavera. Agora está colhendo o trigo de inverno, que foi plantado lá atrás, antes da neve emergir, antes dele emergir na neve. Então, mesmo que o clima está ruim para o trigo, não é todo 100% do trigo. Essa área que a gente está colocando aí é juntando o trigo de inverno com o trigo de primavera. Então, o trigo de primavera já está sendo colhido. Então não tem problema se está quente ou se não está quente ali no Texas, que é pouco trigo agora e não é... Então está tendo... Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo alguns sites que são gratuitos aí, o pessoal falar do clima, que está muito ruim, o clima nos Estados Unidos, e pega aquela região texana. Olha para Illinois, olha para Iowa, as Dakotas são importantes, Nebraska, Kansas, Ohio, esse cinturão, quando eu vou voltar aqui no milho, para vocês verem onde está mais escurinho, é esse cinturão que importa quando a gente fala de trigo. Isso. E só colocando, o pessoal falando aqui, tanto o Maurício falou sobre que adubo para soja está muito caro, formulados que eram 2.000 toneladas, hoje está em 7.200, KCL era menos de 3.000 e hoje está 7.300, a gente está tratando aí de margens devidamente mais achatadas também, Ronaldo. Por mais que a gente não entrou no caso da soja ainda, mas para o milho acho que vale o mesmo recado, né? Não, mas aquela... Eu não sei se o Maurício estava no início, aquele papo lá do início, eu sempre até gosto de começar falando daquela trinca dos fertilizantes, foi isso que fez essa margem... preço explodir.
E isso está até hoje, nada disso está resolvido ainda. Pelo contrário, a gente só teve tudo agravado. Tá, as inflações puxando. Isso, e lembrando que você comentou que, na verdade, quando a gente fala aí de CAPEX, ou CAPEX, depende da pronúncia, você não surge com novas plantas da noite para o dia, né? E essa pegada, e toda até pegada do nitrogenado, alguma coisa nesse sentido, a questão da ESG também batendo muito forte, muitas empresas totalmente recuaram os investimentos, os CAPEX, os CAPEX que estavam previstos, e o negócio não vai da noite para o dia, ou seja, mesmo como você diz aí, é uma visibilidade de talvez 5 anos, sem muita mudança, ou seja, preços de fertilizantes continuando mais puxados, né? A gente teve uma arrefecida, já teve mais caro, aí caiu um pouco justamente por causa dessa composição de estoque. A gente importou muita coisa. Por que o Brasil não produz? Que é mais barato importar do que você construir a base de mineração aqui, de extração aqui. Vantagens comparativas, né? Vai sempre, nesse caso, é mais barato importar. E a gente importou bastante, chegou a um volume até mais do que precisava, teoricamente sobrou um pouco no período, e aí os adubos caíram. Mas a gente está com esse cenário geopolítico, macroeconômico ainda borbulhando, e não deixa ele cair e voltar para essas bases de 2000 que estavam lá atrás. Perfeito. Então vamos continuar pressionados. E o Ciron comenta aqui, quando as áreas sofrem intempéries do tempo e atrasa o plantio, o que fazer? Aí aquela fábrica ao céu aberto é meio complicado, né? Intempéries. Então, aí esse é o ponto que a gente afunila. De seguro, enfim, rural, tem uma série de questões. Tudo isso, e é o ponto agora. O que manda? Por que subiu 4% a soja hoje? Por causa dessa imagem aí, ó. E até colocando a soja, só fazendo aqui o print final aqui da pesquisa, o sentimento do milho final do ano, 50% com alta, 10% com queda e 40% com manutenção de preços. O que tu achou aí da enquete? 40% para baixa? Não, 40% manutenção do preço, só 10% queda. Então vamos fazer o seguinte, quem falou em alta, nós vamos comprar. Quem falou em baixa, a gente vende. Vai vender. vamos colocar umas calls e umas puts aqui e vamos... e vamos monitorar Vou fazer um long short aqui. Não, hoje eu sou comprador para milho. Para longo prazo. Com esses ajustes que teve ontem, antes de ontem, hoje e antes de ontem, eu vendo no curto prazo. Porque subiu 4% hoje, subiu 2% ontem, 1% e pouco ontem. Então, ele vai fazer um ajuste de queda, é natural, nada vai ficar só subindo. Ele sobe, cai, é assim que fazem os candles. Tem realizações também, né? Tem as retrações. Então, no curto eu venderia para fazer um ajuste mais curto, mas pensa, não, Ronaldo, eu vou para a praia, vou viajar, não vou olhar. Então, compra igual ao Way. E deixa. Mas o que está mandando agora na precificação? Tem um monte de coisa acontecendo, mas soberano para as cotações são esses mapas aí. Esse mapa é de hoje, é o mapa do NOAA, é o que o mercado olha. Tem os modelos da Europa, tem o modelo australiano, canadense, japonês. Para falar dos Estados Unidos, para falar de Chicago, é esse o mapa que está mandando. São os mapas do NOAA de previsão de tempo. E olha como está vermelho aí, naquela região que eu falei para vocês. Bem, exatamente naquele... Top 5 lá, né? Nos top 5 lá, bem nesse cinturão, o corn belting, que a gente chama aqui, bem nesse miolo do milho, no miolo da soja, olha como está tudo sangrando de temperaturas altas. Hoje a gente estava assistindo na CNN a Califórnia dando alerta de fogo e tal. O Bolsonaro passou por lá ou é o Biden que botou fogo? Porque aqui no Brasil sempre é político. E lá fora não é político, lá é o clima, né? Não está em ano de eleição lá, não é culpa de ninguém. Não é eleição, Mas olha como tá os mapas de temperatura. E a gente olha os mapas de precipitação, de chuva, ali do lado direito. Onde está a chuva acima do normal? Onde tem pouca produção. Onde está a chuva abaixo do normal? Onde está a produção. Então esses mapas não estão apontando uma lavoura boa. Vamos olhar os mapas um pouco mais para longe, de 8 a 14 dias, a mesma coisa. Pouca chuva, temperatura alta. Então o que está mandando a precificação agora? São esses mapas. Ronaldo, como é que vai ficar o segundo semestre? Como os Estados Unidos vai tirar as lavouras do campo? Se os Estados Unidos der sinal de quebra para o milho dele, as exportações vão migrar para o Brasil. Se os Estados Unidos der sinal de quebra para a soja, as exportações vão migrar para o Brasil. Porque eles vão olhar para a qualidade, vão olhar para volume, e aí o Brasil é a bola da vez, tanto para o milho como para a soja.
Tá? E lembrando que falando em soja, eu já soltei a enquete, a gente teve aquela de 50, 10 e 40 de manutenção, né? 50 de alta, 10 de baixa e 40 de manutenção. Eu acabei de soltar da soja, pessoal, participe aí para a gente poder interagir aqui. Eu vou entrar num assunto rapidinho para a gente afunilar para o final. Eu vi uma pergunta do Júnior, né? Júnior, é muito interessante ter uma relação do biocombustível com a alta do milho. É uma das raras vezes que a gente está vendo o FDA falar que os Estados Unidos vai consumir mais milho para etanol do que para ração. Sempre é muito próximo, mas sempre consome mais milho para ração do que para etanol. E esse ano eles estão estimando o milho ir mais para etanol do que para ração, por causa dessa crise dos combustíveis que a gente está assistindo aí. Não é uma correlação muito na veia não, viu, Júnior? Tem uma relação, mas o biocombustível vai mais para a soja, essa mistura que a gente vê, do diesel, né, do biodiesel, mas tem uma relação meio que indireta, só se for um dado muito extrapolante para puxar um ou outro. Normalmente é uma relação mais branda. Bom, eu não sei como é que vocês estão vendo, gente, mas, desculpa, se vocês puderem dar um zoom, se vocês conseguirem dar um zoom, ou dar um print na tela, depois vocês dão um zoom. Para quem está comprado, esse é o cenário mais lindo, mas para quem está vendido, esse é o mais triste. Olha o tamanho desses candles. Olha o tamanho dessas velas no finalzinho verdinho. Vamos pegar pelo primeiro gráfico ali, onde está escrito CCMU. É o milho. Olha o tamanho desse verde. Aquele vermelhinho que está lá em cima é a reabertura do mercado no after, que, ou seja, uma antecipação do movimento para amanhã. Ele está vermelhinho porque o mercado já abriu fazendo essa correção de baixa. Mas não é o mercado de hoje. O mercado de hoje é esse verde. Olha o tamanho desse gráfico. Subiu 4% o milho hoje. Do lado direito, a gente tem o milho lá em Chicago. É um gráfico, é um candle menor do que o da B3, mas é um candle forte ainda. Olha todos os últimos candles. Embaixo aí do CCMU tem a soja, do lado tem o trigo. Hoje foi alta fortíssima, generalizada para todas as commodities agrícolas, puxadas. A gente teve a situação da Ucrânia e da Rússia, porque a Ucrânia e a Rússia, sexta-feira, assinou o acordo, vai sair as exportações. Vamos montar base lá na Turquia, em Istambul. Bombardeou. Aí teve um bombardeio no porto, eles fizeram me mandam um míssil no dia seguinte, 12 horas depois. Esse bombardeio foi no porto? Não foi na estrutura do porto. Foi um navio militar que estava lá no porto, mas estava dentro do porto, né? Estava ali nas margens do porto. Ah, beleza, não pegou a estrutura do porto, atingiu um navio. Mas, peraí, Rússia, você acabou de falar que vai garantir a segurança dessa região. Como é que você manda um míssil lá? Hoje bombardeou um outro porto. Um porto menor, também navio. Então, você é segurador. Como é que você vai mandar navio? Como é que você vai fazer seguro de um navio para lá? Manda. Então, teve toda essa pressão. A Ucrânia, ela é muito importante no abastecimento. A Ucrânia são mais de 400 milhões de pessoas que comem trigo, milho da Ucrânia. Ela abastece uma quantidade muito grande de gente. Não são os ucranianos, não. É para onde ela exporta. Então, isso está impactando. Do mesmo jeito que na hora que fala assim, não, a Rússia parou de bombardear, está garantido, vai ter exportação. Isso devolve tudo, gente. Isso derrete. Então, por que o preço está muito alto? Uma das funções é a guerra. Por isso que eu falei que na hora que começar as exportações, do ponto de vista das commodities, a guerra acabou. Agora, esses candles altos aí, está tendo pressão da guerra e está tendo pressão dos mapas climáticos. Então, eu quero acompanhar o preço guerra e mapa climático, aquele mapa do NOAA. Isso é que vai mandar, não tem outra coisa, a gente tem que acompanhar a oferta e demanda, a gente acompanha as linhas do gráfico, mas não adianta, não tem que reinventar a roda. É o que vai mandar no mercado, são esses dois fatores. Paralelo a isso, a gente tem o câmbio, que aí eu vou entrar para a gente afunilar e deixar para vocês um bem direto ao ponto. Olha isso. Que interessante. E até já pegando aqui já o preço, que eu vou soltar uma também do sentimento de vocês aí quanto ao dólar, tá? Então, alta na soja, 50%, 15% queda e 35% manutenção dos preços, Ronaldo. Alta da soja, como é que é? Alta da soja batendo a maioria, 50%, queda 15% apostando e manutenção do preço, tem um arredondamento aqui, 34%, 35%. Então a maioria apostando na alta da soja também até o fim do ano.
Para a soja, eu falei do lado da oferta. Do lado da demanda, tem uma outra variável, que é o mercado chinês. A China... olha para vocês verem que número interessante. A China, ela produz... Ela importa cerca de 100 milhões de toneladas de soja. 100 milhões de toneladas de soja, ela importa. Ela produz só 17. Cerca de 85% do consumo de soja da China, deixa eu só pegar o número do USDA, não é o número da Royal, o que o USDA projetou que a China ia consumir de soja? 115 milhões de toneladas e produz só 17. Ou seja, cerca de 85% do consumo interno da China, ela tem que comprar. Então, a maior compradora de soja, e mais de 76% da soja que o Brasil já vende, 2022, 2021, é para o mercado chinês. Então, do ponto de vista da demanda, se eu não gosto de comunista, eu não sei, não importa o que você gosta ou o que você não gosta, você tem que olhar para a China. Eu quero que o chinês se dê mal. Se a China se der mal, o Brasil se dá mal. É o nosso principal parceiro comercial, para qualquer coisa. Se a China for mal, o Brasil vai mal. E uma pergunta, a questão desses lockdowns com mais frequência, conforme você disse lá também no início, a China praticamente está vivendo os problemas agora que o mundo inteiro já viveu anteriormente. Isso chega a impactar muito ou muito pouco, até porque alimento é alimento e vão continuar comendo? Uma das razões das pressões inflacionárias que a gente está tendo, uma das razões das pressões de alta de dólar, baixo câmbio, alta do dólar, é a situação da China. A China, ela não precisaria estar fazendo os lockdowns. Se a gente for olhar do ponto de vista de mortes, morreu quase ninguém na China em relação ao que morreu no Brasil, por exemplo. Só que a China, a política é Covid zero. Então, um caso de Covid na China, ela já fecha. Ela fecha aquele bairro, ela fecha aquela cidade. Então, e ela falou assim, teve surto de contaminados na China. 700 contaminados. Na China, nós contaminamos mais de 1 milhão. A ONU falou para a China, não faça mais Covid zero, flexibiliza. E a China, por isso, esse que é o problema, não é nem o caso de contaminação, é muito pouco lá. É por causa dessa política de Covid zero. Isso bate no mercado brasileiro. Um dos dos impactados em cheio é o Brasil. Só para dar um número rápido, a nossa balança comercial, a gente fala assim, quem que são os parceiros comerciais do Brasil mais importantes? Quem compra os nossos produtos. Obviamente, os nossos clientes. Só que a gente tem que olhar, peraí, a gente compra ou vende mais? Ele está comprando o meu produto, só que se eu compro mais dele, não é bom para mim. É bom que ele compre mais meu do que eu dele. Esse era o problema da China e dos Estados Unidos. A China só vendia para os Estados Unidos e não comprava nada dos Estados Unidos. A China compra tudo do Brasil e o Brasil não compra essa quantidade absurda da China. Para falar em números, nós temos uma relação importante com os Estados Unidos, com a Alemanha, só que a nossa balança comercial com os Estados Unidos é negativa em 6 bilhões de dólares. E a nossa balança comercial com a China é positiva em mais de 19 bilhões de dólares. Ou seja, a China compra muito mais do Brasil. Então, se a China for mal, o Brasil vai mal. Então, a gente tem que... O chinês está comprando... A gente é commodity. Brasil é commodity. Brasil é soja, Brasil é milho, Brasil é petróleo. Então, a China compra os nossos principais produtos. Só o Júnior pergunta aqui. Obrigado aí, pessoal, pela participação aí também. Pessoal falando sobre a questão da umidade de milho no Mato Grosso do Sul também, que acabou atrasando um pouquinho. Forte volume talvez esteja agora para o finalzinho de julho. Aqui na Secom também, como a gente apoia muito os armazéns gerais, também a gente percebeu o movimento ainda continua bem forte de colheita, tá? E está perguntando sobre se a China está consumindo mais sorgo. Tem algum disso? Tá. A China, desde que ela teve a peste suína africana, ela teve que fazer até desde a pandemia também, porque eles tinham muito consumo de animal doméstico, né? Sim. Animal silvestre, não do animal silvestre. E aí eles proibiram esse consumo de animal silvestre, e aí partiram para carne bovina, carne suína, então aumentaram as importações e também estão nessa tentativa de aumentar a sua própria produção de carne. Então ela mudou muita coisa na sua formulação, ela passou a consumir mais sorgo, passou a consumir mais arroz quebrado, mas não vai substituir onde vai soja, onde vai milho, enfim, mas ela teve um aumento. Esse gráfico do dólar, eu gosto de olhar ele porque é o seguinte, sempre que a gente está vendo, peraí, o que está acontecendo com o dólar hoje? Peraí, vamos olhar se é aqui.
Vamos olhar para o resto do mundo, como é que o dólar está se comportando. Então eu fico olhando esse gráfico aí várias vezes durante o dia. Olha a alta ali, ó. Eu não sei se dá para vocês verem, qualquer coisa dá um print, dá um zoom depois, onde o dólar puxou bastante hoje. Lá na Rússia. Então, mais de 2%. O rublo russo está valendo 62. 62 rublos russos para $1. É muito, mas já teve muito mais, já teve mais de 160. Eu acho que, pelo histórico, na verdade, já está melhor do que antes da guerra, até, essa relação do rublo com o dólar. Mas olha só, o dólar subiu muito na Rússia. Então, peraí, está subindo muito as commodities. O que aconteceu? A Rússia bombardeou lá o negócio. Vamos olhar o dólar lá na Rússia. O dólar, quando o dólar sobe num lugar, quer dizer que desvaloriza a moeda de lá. Então, esse gráfico eu poderia dizer que é o rublo russo desvalorizando, ao tanto que o rublo está caindo. Né? Do mesmo jeito que eu só estou dizendo, o dólar caiu no Brasil, é o real que subiu. Então, a gente consegue ver essa visão do que está acontecendo, se é no cenário interno nosso, se é no cenário global. E aí a gente já começa a nossa discussão de dólar. Olha esse gráfico, gente. O pai de todas as commodities é o petróleo. Ali onde está amarelinho é onde estava o petróleo antes de começar a guerra. Ali a gente vê, em 2020, antes de junho, o petróleo lá embaixo. Esse é o petróleo Brent, que é o que o Brasil usa, é a nossa referência. O petróleo dos Estados Unidos, eles usam WTI. Tem uma situação por causa da qualidade de cada petróleo. O WTI foi a negativo. E aí o Brent foi lá nas profundezas do inferno e depois voltou a subir. E aí a pandemia está indo embora, não vai ter mais lockdown em lugar nenhum, vamos reabrir, vamos voltar a viajar. Aí o petróleo veio subindo, subindo, bateu $80 o barril, que onde se entendia era já apertado para o petróleo, já colocava uma pressão inflacionária, bateu 100 e aí começou a guerra. No dia 22 de fevereiro, olha onde ele foi a 130, passou ali a linha dos 125. Hoje ele está na casa dos 105. Perto dos 105 ali, se você ver, ele até tentou voltar para os níveis pré-guerra, ali na casa dos seus 90. Hoje a gente não tem cenário para acreditar que o petróleo vai descer, vai ficar abaixo de 100. O que é o problema? Não adianta ter petróleo se você não tem refinaria. Não adianta petróleo bruto. Você precisa colocar esse petróleo mais fino para fazer o diesel, para fazer a gasolina. Nos últimos anos, era quase proibido se investir em combustível fóssil por causa dos discursos de sustentabilidade. É preciso sustentabilidade? Mas a gente não fez essa mudança energética de uma forma saudável. A gente não estava preparado para a Rússia cortar, ser taxada. Gás. Para cortar o gás e tudo mais. E toda essa política meio xiita, na verdade, né, de tentar mudar a matriz energética de um século inteiro que já funciona com petróleo, você tentar pivotar isso de uma maneira muito rápida. E alguns estados americanos, como São Francisco, tem várias notícias aí de energia solar em excesso, porém ela não consegue manter a homogeneidade ali do processo e alguns apagões frequentes, né? E o pessoal fala que mesmo que vai fazer... A OPEP, o pessoal fala como se fosse íntimo da OPEP. A OPEP fez um estudo falando, não vai ter uma mudança, mas ainda vai demorar bastante. Agora, o que é o problema? Como não se investia em combustível fóssil por causa dessa renovação, hoje não tem refinaria suficiente. Sim. E novamente, para construir uma refinaria nova, cai naquela, né? O capex na mesma necessário, o tempo de maturação. Se você for muito rápido, com papel, com certificação, você vai demorar 5 a 6 anos. O normal, a média de uma refinaria é de 8 a 10 anos. Aí a bomba está aí. Há risco de faltar diesel? Há. Por isso que a gente está com navio para chegar da Rússia, porque senão falta diesel no mercado interno mesmo. Sim. Há risco de faltar gasolina? Aí o Biden foi lá na Arábia Saudita, foi na OPEP, pelo amor de Deus, aumenta a produção de petróleo. Aí o secretário da Arábia Saudita falou, eu vou aumentar, você vai fazer o quê com questão de petróleo? Se não refinar, não adianta. Então, petróleo, pessoal, é o pai das commodities, é a mãe das commodities. Então, vamos lá. Eu gosto de olhar para o cenário macro, como é que está o comportamento do câmbio ao redor do mundo e como é que está um petróleo. Primeira coisa, petróleo está puxando gás, está puxando milho, está puxando soja, mas aí a pergunta do biocombustível, petróleo e soja na veia. Se o petróleo estourar, é muito comum a soja ir na cola. Porque é um substituto ali dos biodiesels, tem a época do verão, o E10, o E15, essa mistura
que vai dos biocombustíveis, e a soja vai nessa cola. Óleo de soja geralmente sente isso na veia. Alguém quer chutar? Eu já estou chegando no final, tá, gente? Eu prometo que eu vou entregar um conteúdo legal para a gente finalizar. Alguém quer chutar que os números são esses aí? Mas vocês têm que ser rápido também, porque senão vai ficar eu aqui um tempão. Chuta aí, pode digitar qualquer coisa. Quais são esses números aí? Eu posso até falar aqui, mas eu vou deixar a audiência aí, ver se eles colocam. Não, ninguém quer se arriscar, então manda lá, João. É a inflação? Gente, a Turquia tá batendo 80%. O que tá num país com 80% de inflação? Eu tô querendo ir para a Turquia. Queria ir para a Argentina, só que aí o Fernandes quer lançar um dólar turco, um dólar turista. Ele vai lançar um dólar específico para turista. Nesse momento, ir para a Turquia e ir para a Argentina são lugares baratos. Eu já fui para a Turquia, não é brincadeira, é sério. Vai para a Turquia, é um momento bom de ir falar economicamente, porque lá está muito barato. Sim, e é um lugar muito lindo. Tá, e até te colocando, e mês passado eu fui para a Argentina, está compensando. Tá compensando. Então ótimo, então perfeito, dá o feedback. Realmente está muito barato, né? Sim, assim, você tem o câmbio, você tem o Blue, né, que quando você troca na rua, a diferença é muito gritante e não compensa passar cartão, na verdade. Então, se você levar e cambiar na rua, ou casa de câmbio lá, tá compensando mais do que gastar no cartão. Do que passar no cartão. Porque você tem aquela diferença do câmbio oficial e o Blue, que é o que rola no mercado. É o paralelo ali, né? Exatamente. Olha essas taxas de inflação. A Turquia com 80%, a Argentina, que quer viver num país com 60% de inflação? Só que aí, beleza, esses dois chamam a atenção, porque é o tamanho da coluna. Sim. Quem que tá na sequência? A Rússia. A Rússia entrou, faz 2 meses que ela entrou nesse páreo, ela não estava, mas a Rússia está sentindo as taxações. Gente, a Rússia está sendo taxada pelo mundo todo, não é surpresa aumentar a inflação dela. Está saindo loja de lá, então a Rússia é a mais natural ela sentir isso. Em sequência tá a gente, Brasil. E aí o que chama a atenção para o resto da economia mundial? A inflação do Reino Unido, porque influencia na inflação da zona do euro, e a inflação dos Estados Unidos. Todos esses pontos que estão vermelhinho. Turquia e Argentina, porque estão muito disparados, estão para quebrar. Rússia, é natural a gente entender esse movimento. Agora, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e zona do euro, extremamente fora da curva, e para nós é preocupante, porque a Argentina está fazendo o caminho que a Venezuela fez, e o Brasil está fazendo o caminho que a Argentina fez. Então, é um número para se chamar a atenção. Por que eu estou falando isso? Isso vai influenciar para a taxa de câmbio. E esse aí é o número da taxa de juros. Olha a taxa de juros na Argentina. É um dinheiro caro lá dentro. E é um dinheiro que não vale nada internacionalmente. Então, é o pior cenário que um país pode ter. Taxa de juros alto, câmbio alto e inflação alta. É comum isso para vocês? Taxa de juros alto, câmbio alto e inflação alta. É o que a Argentina está vivendo. Esse é o tripé, eu vou falar, do pânico econômico. Do fracasso. E é o que nós estamos tendo no momento. Olha a taxa de juros no Brasil. Nós somos a terceira maior taxa de juros do mundo. Estamos atrás da Turquia e da Argentina. Dados para a gente monitorar e dados que chamam a atenção. Em termos de taxa de juros real, acho que hoje, tirando, está entre a terceira ou a segunda, não sei, né, Ronaldo? Taxa de juros real. Estamos muito alto. Acho que estamos entre ali os top mesmo ali. Se porque... você for no Tesouro, é IPCA mais 6, é muito alto. Exato. E amanhã, dia 27, onde está verdinho os Estados Unidos, a gente provavelmente vai ver onde está 1,75 e para 2,25 eles devem subir 0,75. Eu queria muito ter tempo para a gente discutir taxa de juros, é uma discussão muito boa, mas não vou aprofundar agora, porque senão a gente não encerra. Mas é uma discussão... para o dólar, o que vai mandar no dólar? Essas taxas de juros que estão marcadas. China, está vermelhinho aqui, Estados Unidos e zona do euro. Isso vai bater muito no dólar, essas taxas de juros. E aí, olha o nosso dólar. A gente teve essa queda desse primeiro gráfico, parece que são queda de muitos dias, né? Não são, são 2 dias. Ali do dia 24 e do dia 26. É do dia 24 para o dia 25. O dia 25 não caiu muito, dia 24, dia 26. Olha o quanto o dólar caiu. Tem uma situação de aversão a risco. Por que o dólar caiu? As commodities sobem, o dólar cai. Isso é aversão a risco. A nossa média de dólar está 2,36 agora para julho.
E aí, olha só, gente, essa é a nossa inflação. O Nostradamus ali, de 2017, o Temer, pega uma inflação com 2,95 da mamãe, essa inflação começa a subir, estoura na mão do Bolsonaro, logicamente por uma série de fatores que culminou, e decisões erradas do governo também, que também não pode isentar da culpa. Teve um monte de decisão do governo que fez essa inflação piorar, só que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a começar a trabalhar para combater a inflação. Como é que você combate a inflação? Aumenta a taxa de juros. É um remédio amargo, mas é um remédio na veia, porque é necessário. Você tira o poder de compra, a taxa de juros tira o poder de compra, aí a inflação tira o poder de compra, a taxa de juros altos tira antes. Então eu vou frear aqui, vai sobrar mais produto no mercado, esses produtos vão ter que baixar o preço, a inflação vai ter que cair. Mas uma coisa que eu acho interessante no governo Bolsonaro, olha onde a taxa de juros, ali ele está com a cara bem em cima, mas olha onde estava a taxa de juros em 2020. Paulo Guedes colocou a taxa de juros, colocou a taxa de juros a 2%. Isso é muito gostoso, é lindo, muito bom de trabalhar com a taxa de juros. E esse é o novo normal. Juros baixos, dólar alto. Nós estamos com um dólar extremamente alto. Essa é a taxa de juros dos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos. Tá, deixa eu só encerrar aqui para não mudar o assunto. Nós estamos com um dólar extremamente alto. Não imagino o dólar abaixo de R$5. Se Bolsonaro ganhar, ele vai reduzir taxa de juros. Não agora. Isso de 2023 para frente, viu, gente? Lá para frente. E aí, reduzir taxa de juros é colocar dólar alto, porque reduzir taxa de juros é reduzir o valor da sua moeda. É fazer a moeda ficar mais barata para ela circular mais. Então, não acredito em dólar abaixo de R$5. Essa é a inflação dos Estados Unidos. Dólar pode vir acima de 5,50? Olha a inflação dos Estados Unidos. Se a gente pegar aqui em 2022, bateu 9%, 9 ponto alguma coisa por cento, ela está mais alta dos últimos 40 anos. É uma inflação muito alta. E os juros americanos não tá tão alto. Então, a gente não falou que para combater a inflação tem que subir a taxa de juros? Quanto mais você sobe a taxa de juros, mais você sobe o valor da moeda. E aí a gente está tendo as eleições. Eleição é especulação, eleição é turbulência. A gente vai ter agora, teve as as convenções para oficializar. Acho que essa semana tem do MDB para oficializar a Simone Tebet, já está patinando ainda, estão querendo colocar outro no lugar dela, ela está batendo o pé que não vai de vice de ninguém. Não deve dar. A gente sabe que vai afunilar no Bolsonaro e no Lula. O mercado acha que os que conhecem a forma dos dois trabalharem, por exemplo, o Lula já anunciou que se ele ganhar, o ministro da Economia não vai ser um economista, vai ser um político. Ah, mas isso é um absurdo. Como é que... Ele fez isso quando ele foi presidente. O ministro era um político e a equipe era técnica. Então o mercado falou assim, então peraí, a gente já conhece como o Bolsonaro trabalha, a gente já conhece como o Lula trabalha. E aí o mercado vai precificar. Querendo ou não, você vai ter que ficar olhando. Eu acho um absurdo, porque as pesquisas, eles ligam para menos gente do que a gente tem de rede social, do que a gente tem de seguidor no Instagram. Sim. Mas é assim que faz, tem que registrar essas pesquisas no TSE. Exato. Toda pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E o mercado gringo lá fora assiste a isso. Então, dólar agora. Que rumo que a gente vai ter para o dólar? Tem que passar pelas eleições para a gente ter uma definição. Mas para onde eu devo olhar no cenário mais macro? Para as taxas de juros. Taxa de juros dos Estados Unidos. Amanhã, o que é importante? Vai ter taxa de juros. O mercado já sabe que vai subir 0,75%. O que é importante? Depois que ele anuncia o ajuste, ele anuncia o que vai acontecer para a próxima reunião. E é isso que importa. O ajuste o mercado já sabe, 0,75%. Agora, o que ele vai falar para a próxima reunião é que há dúvida. Por exemplo, lá na Europa, Christine Lagarde subiu 0,5% nos juros. Muito, muito alto, o mercado não esperava. Euro subiu, dólar começou a cair. Aí, 30 minutos depois, a hora dela falar o que vai acontecer para a próxima reunião. Aí ela fala assim, a gente vai ver os dados de setembro. Peraí, Christine Lagarde, ninguém faz isso. Todo Banco Central fala se vai subir, se vai cair. Aí ela, não, eu vou querer ver os dados de setembro. Não dá o guidance, né? Ele fica ali naquele negócio e causa a falta de comunicação clara, deixa o mercado meio em pânico, né? Na verdade. É o pior sentimento para o mercado, é a dúvida. Então essa mulher ela vai ser muito malhada agora. O mercado vai falar muito mal dela.
Então, amanhã, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele, às 15 horas, às 15 ou 9h30, deixa eu ver que eu estou confundindo os horários. Eu vejo aqui em 2 minutos, mas ele vai... Vocês estão me vendo ainda? Sim, sim. Eu mudei de tela aqui. Ele vai falar a taxa de juros, vai falar, olha, a taxa de juros é às 15 horas mesmo, 9 horas é quando eles soltam o payroll, essas coisas. 3 horas da tarde, ele vai falar, a taxa de juros foi tal coisa. E aí, 3h30, ele vai para a coletiva e vai dizer, para a próxima reunião, a gente vai fazer assim ou a gente vai fazer assado. E é isso que vai comandar o mercado. Dólar está vindo num gap. 5,50 é o limite dele, ele bate a cabeça nesse 5,50 e cai. 5,20 está sendo o piso dele. Ele vai lá nesse 5,20 e sobe. Já faz muitos dias que ele está respeitando esse canal. Eu acredito que ele ainda deve continuar nele. Mas a gente está com cenários imprevisíveis, que são falas dos presidentes do Fed e que são momentos políticos que ainda pode causar turbulência. E não adianta, você pode ser o melhor analista do mundo, que você não vai aguentar uma frase do Bolsonaro, um Twitter do Fed, alguma coisa assim, e o mercado vai movimentar. É verdade. Não tem jeito. Tá, e até colocando sobre o dólar aqui, o pessoal, só dando o último recorte aqui, 35% de alta, 20% de queda e 44% na manutenção. Talvez dentro desse teu canal. Então, pelo que você falou, com eleição, a gente vai ter talvez o teto aí em 5,50 e um piso ali, próximo a 5,20, alguma coisa mais ou menos nesse sentido aí. João, antes de te devolver, te entregar, eu só queria deixar para o pessoal um recadinho. Eu estou frisando a questão do Instagram, porque a gente entende que é uma via mais fácil, que está todo mundo ali nele, mas para você conhecer a Royal, a gente oferece demonstrações. Você vai falar, né, João? Eu acho que deixar para você falar é melhor do que eu falar. Não, então eu já te devolvo. Deixar você. Tá? Não, até já deixando aqui bem claro, pessoal, porque é o seguinte: esse conteúdo que o Ronaldo montou para todos nós aqui, eu acho que o tempo, lembrando, pessoal, continue aí, a gente ainda vai ter o sorteio, tá? Mas eu já coloquei aí que ele está dando um 10% de desconto no pacote máximo deles lá, tá? E escutem, né? Se indicando mais uma pessoa, o desconto é de 50% para ambos, tá? Então. Enlouqueceu, gerente. Enlouqueceu, tipo assim, o Ronaldo doidou de vez, vamos usar esse termo, e tá usando aí. E aqui é aquilo, né? O trabalho deles é muito importante. Eu sempre falo que, às vezes, a gente está muito preocupado em muitas questões voltadas da porteira para dentro e está esquecendo um pouco do que comercializar bem, sabendo onde está pisando, é muito importante para poder tomar as decisões corretas. E informação é tudo, tá? Então, às vezes, a gente não investe na informação, só coleta informação gratuita e, às vezes, não com a curiosidade necessária, tá? E o trabalho deles é justamente isso, é prestar um serviço, uma consultoria ímpar para poder te ajudar na hora de tomar a decisão. E a decisão pode ser comprar, pode ser vender, pode ser ficar quieto. Então, quanto mais informação tiver, melhor você vai tomar a decisão. E o custo de tomar uma decisão não baseado em informação fidedigna, ela pode custar muito dinheiro, e isso realmente é algo importante. Então, eu coloquei a oferta, tá? Vocês podem clicar ali e entrar em contato, que vai cair no WhatsApp diretamente aí da Royal, para que vocês consigam saber como é ter esses 10% de desconto no pacote máximo e, indicando mais uma pessoa, 50% para ambos. Tá aí uma excelente oportunidade para conhecer mais a fundo aqui. Vocês já viram parte do trabalho deles aqui, mas ali no dia a dia, com os áudios aí, enfim, conforme todo esse acompanhamento diário do mercado que eles fazem de maneira muito, muito, muito profissional. É isso, né, Ronaldo? Isso aí. Então, aproveitem, tá aí essa oferta que ele trouxe para esse evento aqui. Então, aproveitem, entrem em contato aí. E aqui eu gostaria até já, encaminhando para o fim, falar rapidamente, né? A Ciacom, ela nós somos especializados justamente em ajudar produtores e armazéns a ter mais lucro através da redução de custos, tá? Então, assim, eu digo que a fórmula é sempre essa, né? O lucro maior é igual, sinal de quê? Ou eu vendo melhor, né, Ronaldo? Ou eu reduzo custo. E a gente ajuda muito nessa questão da gestão, porque vocês estão vendo o cenário aí, então, principalmente com os insumos muito apertados, significa margens mais estreitas,
apesar do cenário favorável, inclusive a médio prazo, longo para os grãos, mas porém margens mais estreitas. Então, se eu quiser ter um pouco mais de lucro, eu preciso ter controle real daquilo que eu estou tendo dentro da fazenda, tá? E a gente tem implicações que vão ajudar, seja pecuaristas, seja agricultores, a terem essa gestão de maneira mais clara, tá? E tem algumas funcionalidades, fluxo de caixa, gestão financeira, todo esse processo. E quanto produzir mais com menos, eu consigo ter o melhor resultado, tá? Então é isso, aproveitem o desconto. Quem quiser entrar em contato conosco aí, bem, então é isso, em margens mais estreitas, a Seacom vai ajudá-los a reduzir custos e com isso obterem mais lucro, tá? E, bom, eu gostaria de chamar aqui rapidamente, então, para a gente poder finalizar aqui, tá aí as redes sociais, reforçando, sigam aí a Royal, sigam a Seacom, a gente está aqui todo mês trazendo aqui um conteúdo de relevância, seja focado no pós-colheita, seja da porteira para dentro, tá? É justamente para a gente poder enriquecer o nosso ambiente e trazer essa interação com vocês aqui. Eu gostaria de chamar, então, a nossa especialista de marketing, a Josi, justamente para entrar aqui e já fazer o sorteio e a gente finalizar aí. Lembrando que nós vamos sortear aqui o chapéuzinho da Seacom, tá? Então, temos aí o kit personalizado de churrasco, a squeeze e uma xicrinha para tomar um cafezinho, umas canetinhas. Josi, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Bom, então, Josi, assim, já com mais delongas, assim, sempre quando o assunto é bom, viu, Ronaldo? Isso é bom, a gente segurou a audiência até aqui, eu tenho certeza que não foi por conta do sorteio. Claro, eu acho que ele ajuda, mas não muito, tá? Então tá aí, lembrando, reforçando a oferta, pessoal, entre em contato com a Royal, o trabalho deles é excelente. Eles já acredito que muitos que estão aqui sabem ali das empresas que eles já atuam em trabalho, então tenham essa consultoria, que eu acredito o investimento se paga claramente para tomar as melhores decisões. E agora a gente vai, então, a gente conseguiu segurar a galera aí, a gente está com 1h40, mais de 1h30 de evento, então, assim, as coisas quando são interessantes, a gente realmente segue e a gente entende que é necessário para a gente poder entregar um conteúdo de qualidade, tá? Então não dá para ser short e é isso, eu acho que é bem bacana mesmo, assim como foi, acho que na passada, a interação é bem bacana e a gente agradece. Josi, agora é contigo, a gente vai fazer o sorteio, explica aí rapidamente, a gente já finaliza e dá o último tchau aí para a galera. Beleza, bom, pessoal, todo mundo consegue me ouvir bem? Aqui, perfeitamente. Ok, beleza. né? Vou explicar rapidamente como que vai acontecer o sorteio, tá? Nós vamos sortear um kit Seacom, que é o chapéu que o Ferreira está utilizando, uma squeeze, uma caneca e uma caneta da Seacom, e além do kit churrasco, que é o nosso brinde especial, tá? E quem ganhar pode chamar todo mundo para ir lá experimentar o churrasco. É isso mesmo. Bom, pessoal, o sorteio ele é válido para todas as pessoas que estiverem presente aqui no webinar, né? Tem que estar participando aqui ao vivo. E assim que sortear e sair o nome, eu peço que a pessoa envie um olá, levanta a mãozinha aí, que a gente vai estar pegando os seus dados e enviando o brinde para você, tá? Caso a pessoa não esteja presente, a gente faz um novo sorteio, né? Até encontrar o nosso ganhador, beleza? Beleza, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, e assim que todos estiverem vendo, é só me avisar. Eu não vou estar vendo o rostinho de vocês aqui, mas quando estiverem visualizando a tela do sorteador aqui, é só me avisar. Tá ok, Josi. Ok? Bom, pessoal, aqui já está o nome de todo mundo. Desejo boa sorte a todos e agradecer também a presença de vocês, tá? Vou colocar uma contagem regressiva para gerar um suspense aqui. E agora é só carregar. Isso aí, que rufem os tambores aí, conforme falaram. Vamos lá, vamos clicar aqui. Vamos ver quem foi o ganhador ou ganhadora. Leandro do Carmo, da Agrofértil. Ok, pessoal. Bom, o pessoal fala que o nome não está ali, pessoal, mas não é na ordem alfabética, tá? Assim, a gente pega o time de marketing via
quando tem ali 1 hora, alguma coisa de webinar. Leandro, está por aí? Leandro do Carmo. Vamos esperar um pouquinho, que às vezes tem um delayzinho até o pessoal responder ali. Leandro do Carmo. Vamos ver. Esperar um pouquinho. Enquanto o pessoal não responde aqui, até colocando, Ronaldo, até colocando o pessoal aqui, parabenizando, excelente, agregou bastante. Quem está na sala, geralmente ali 1 hora de webinar ou 45 minutos a gente faz a extração. Isso. A ordem, até complementando, é de acordo até com a entrada da pessoa, né? Então, às vezes, Sim. Quem é o primeiro a entrar na sala, ele está como o primeiro na lista, mas não tem a ordem alfabética. Bom, o Leandro que não respondeu ainda, Josi. Acho que a gente pode colocar o sorteio. Vai colocando aí, enquanto... Esse cara, não sei se você quer... Já vai manter compartilhado ainda ou já solta o outro? Bom, eu vou compartilhar, eu vou fazer o sorteio aqui novamente. Vou até abrir a planilha aqui, só um minutinho que eu vou copiar. Deixa eu só encontrar o nome do Leandro, só para a gente retirar ele aqui da lista. A gente já faz um novo sorteio. Ok, Maurício falando aqui, viu, Ronaldo? Evento top, foi show, o Leonardo colocando aqui. Bem bacana sentir isso aí, o pessoal que a gente conseguiu agregar aí para vocês. Bom, pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Vou fazer de novo o sorteio aqui, preenchendo o nome de todos os participantes. E vamos fazer rapidinho aqui. Vamos para o nosso segunda tentativa de sorteio. Thalita. Thalita tá por aí? Vamos ver, pessoal. Thalita, bom, se manifeste aí. Daniel aqui agradecendo o evento também. O Xarai também agradecendo. Ivanete também. Vamos lá, pessoal. Thalita tá por aí? Ué, o pessoal acho que hoje não quer ganhar kit, não. Tô achando que nós vamos deixar ali. Vamos lá, turma. Cadê a Thalita? Tá por aí não? Já foi, Thalita? O Júnior agradecendo ali. O Thiago não conseguiu chegar aqui no horário. Thalita tá por aí? Josi, hoje o pessoal não quer ganhar, viu? Vamos para a terceira tentativa do sorteio, então. Vou copiar o nome aqui, já retirei o nome da Thalita, tá, gente? Vamos lá, Thalita, tem os últimos segundos aí. Pessoal perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado, pessoal. Depois, para quem participou, a gente envia o link para vocês assistirem novamente, que eu com certeza tem coisas para vocês fazerem recortes ali, anotarem para melhorar as estratégias de vocês. O pessoal falando que pode mandar o brinde para Minas. Vamos ver agora, viu, Douglas? Vamos ver. Podemos fazer um novo sorteio? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para mais uma tentativa. Sorteado foi. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Bruno falando aqui, conteúdo sensacional, viu, Ronaldo? Legal. É isso, pessoal. A gente faz, todo mês você faz um tipo de webinar. E sempre no Instagram vocês estão, né, Ronaldo? Todos os dias até trazendo lá algumas pílulas, falando um pouco do mercado, né? A gente estava diário, aí é muito difícil manter a rotina, sabe? Sim. Aí a gente está fazendo, sai toda segunda e toda sexta. Perfeito. Como início de mercado e daí o fechamento da semana. Fechamento, é. Exato. Bom, Luiz está por aí? Bom, acho que Deusimar falando aqui que é top. Ok, pessoal. Bom, Josi, parece que... Vamos fazer mais uma tentativa? Mais uma, tá bom. Eu por mim já encerrava, vamos lá, beleza? Então, beleza. Bom, pessoal, eu estou retirando aqui, né, só o nome das pessoas que não estão na lista, tá? Que estão sendo sorteadas e não estão no evento. E vamos fazer a quarta tentativa.
Vamos lá. Vamos lá, não é possível, gente. Alessandra, a nossa quarta sorteada. Vamos lá, Alessandra. Mais alguns segundos aí, um pouquinho para a gente poder ver se ainda está aí. Manda os brindes para todos. Ô, Vitor, não dá. Nem tem essa quantidade, Vitor. Bom, Alessandra, vamos lá. Alessandra tá. Olá, apareceu, Alessandra. Opa! Ô, Alessandra, dá olá. A Josi vai mandar o telefone, é isso, né, Josi? Isso mesmo, vou parar de compartilhar aqui. Vou encaminhar o número do meu WhatsApp. Daí, Alessandra, eu vou estar entrando em contato com você. Ou então você pode estar me chamando através desse número aqui. E eu vou pegar as suas informações de endereço, seu nome completo certinho, para a gente estar despachando o brinde para você. Beleza. Bom, é isso. Parabéns, Alessandra. Pessoal, tá aí o telefone, anotem aí, entrem em contato com a Josi para a gente poder fazer o despacho aqui desse chapéu. Já vou até tirar da cabeça, mas tem um novinho ali dentro, tá? Não se preocupe. E, bom, para finalizar, Josi, obrigado aqui, sendo bem breve. Valeu aí pelo todo o apoio, pessoal. Para que isso tudo funcione aqui, a gente tem uma equipe por trás que está sempre muito bom o papo mesmo. A gente começa a falar e realmente os dados são bem interessantes. A gente acaba, às vezes, estourando um pouco o tempo, mas o pessoal ficou aí, segurou. Eu acho que é justamente por isso, porque o trabalho que vocês fazem é sensacional e, novamente, reforço, pessoal, aproveitem o desconto que eles estão oferecendo aqui para terem essa informação no dia a dia e tomarem melhores decisões baseadas em informações que são feitas aí com muito rigor e critério pelo time da Royal. Então, em nome da Seacom, agradeço de coração por essa participação e, quiçá, faremos outros aí mais para frente para falar dessa questão de mercado, que sempre tem coisa para poder analisar. Eu que agradeço, João, disposição. Obrigadão, gente. Então, só reforçar, tá aí a oferta, né? Entre em contato com a gente, vai lá no Instagram, segue, tira fotos. Isso. E é isso aí, obrigado. Então, beleza, pessoal. Então, muito obrigado, até breve. Um bom descanso a todos. Tchau, tchau. Até mais.